Bom, a gente vai começar nossa disciplina de inovação em fisioterapia e recursos fisioterapêuticos com professor Luiz Felipe Figueiredo, doutorando em saúde mental, mestre em ciências biológicas, fisioterapeuta especialista em fisioterapia e gerontologia pela Associação Brasileira de Fisioterapia e Gerontologia, membro da CT, que é a Câmara Técnica em Gerontologia. Ele é do CREFITO 2, diretor da ALF, que é a empresa em que ele desenvolveu e trabalha, e ele faz parte, é pesquisador do LANEX, que é o Laboratório de Neurociência do Exercício da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não é isso, doutor? É isso aí, pessoal. Professora, obrigado pelo convite. É sempre um prazer trocar um pouquinho sobre esse tema. Acho que a tecnologia vem, fica, e acho que é extremamente importante que, principalmente os profissionais que vão estar chegando no mercado, que vão estar muito mais inseridos nesse ambiente tecnológico, que tenham essa consciência um pouco também desse critério de como utilizar essas tecnologias que estão aí à nossa disposição no dia a dia, né? Bom, então eu sou aí o Luiz Felipe, como a professora já me apresentou, eu tenho alguma experiência aí já há alguns anos estudando um pouco de como essa realidade virtual pode ser aí uma tecnologia, um recurso, né, aliado ao fisioterapeuta para reabilitar uma pessoa idosa, né, uma pessoa que tem mais de 60 anos. E aí sempre traz também aquela perguntinha de ali, pô, será que é viável? Será que vai ser bacana um idoso que, principalmente os idosos de hoje em dia, que nunca nem viram um telefone celular e hoje a gente tem aí diversas tecnologias, então acho que hoje um pouquinho a conversa é a gente quebrar um pouco esse paradigma, trazer um pouco do que já vem sendo desenvolvido no mundo, no Brasil e aqui no Rio de Janeiro também, trazer um pouco do que a gente tem de evidência em relação a isso, né? Passou? Bom, então como a gente está falando de envelhecimento, né, a primeira coisa que a gente precisa entender é de que todo mundo vai envelhecer. Isso não tem saída, né? Isso é inerente ao ser humano. A única forma de não envelhecer é acabar falecendo um pouco antes. Eu acho que isso ninguém quer. Então, assim, todos nós vamos envelhecer. E uma outra verdade é de que cada um vai envelhecer de forma diferente. Então, não vai existir muito uma receita de bolo quando a gente pensa na saúde do idoso, porque cada envelhecimento ele é de uma forma diferente. Tá? E aí existem, né? A gente for entender o processo de envelhecimento mais a fundo, é natural que durante o processo da vida, né, a gente vá ganhando funcionalidade, né? Então, quando a gente nasce, a gente é totalmente dependente dos nossos pais. Conforme a gente envelhece, a gente vai adquirindo habilidades motoras, né? Habilidades motoras grossas, finas, habilidades cognitivas. A gente vai fazendo uma espécie de uma reserva, digamos assim, né? Até que lá, próximo dos nossos 30 anos, a gente atinge lá o nosso pico de funcionalidade, e a partir dali a gente começa o processo de envelhecimento. O que é esse processo de envelhecimento que a gente fala? Né? Aquele processo de senescência. Então é natural algumas alterações orgânicas do nosso corpo que vão, com o passar do tempo, né, nos levando mais próximo ali a faixas de fragilidade, né, de perda de capacidades funcionais. Lógico que essa queda, quando ela é associada, essa senescência, ela é associada a alguma comorbidade, ela passa a ser uma senilidade, né? Esse processo é mais rápido, então acaba diferenciando, porque às vezes alguns idosos acabam envelhecendo, né, no sentido meio que patológico, de dependência mais rápido do que outros, porque vai depender de diversos fatores. Mas, independentemente desse processo inerente a todos os seres humanos, existem alguns recursos, né, que a gente pode tentar controlar para que a gente possa ter o famoso envelhecimento saudável, né, um envelhecimento bem sucedido, né, aqueles super idosos aí com 90 anos vão estar fazendo maratona, Ironman, né, existem alguns recursos que possam nos auxiliar a amenizar um pouco dessa queda, né? E aí entra aí a parte de um estilo de vida mais saudável, e a fisioterapia e o exercício físico é um desses recursos que precisa
está dentro desse encopo de vida, desse nosso processo de envelhecimento, para fazer com que essa queda seja o mínimo possível, para que a gente leve mais tempo até atingir os estágios, né, de fragilidade ou de perda de capacidade funcional mais importante. Né? Então a gente sabe que a prática de exercício físico de uma forma regular, né, do movimento em si, ela vai trazer redução, né, principalmente na taxa de morte, principalmente na taxa de comorbidades, de eventos cardiovasculares. Né? Mas mesmo sabendo disso tudo, hoje a gente vive num país que temos praticamente 50% mais da nossa população ainda sedentário, ainda sem fazer níveis de atividade física o minimamente recomendado. E quando a gente pensa no recomendado, é aqueles 150 minutos semanais de uma atividade moderada ou 120 minutos de uma atividade vigorosa. Né? Quando a gente olha só para as mulheres, né, do nosso país, a gente está vendo para mais de 50 pessoas. Quando a gente olha para os homens, em torno de 40, para mais de 40%. Então, assim, a gente tem ainda uma população muito sedentária. Né? Então, quando a gente olha, a gente vê um nível, né, de população fazendo uma atividade vigorosa ali 3 vezes por semana muito baixa, em torno de 30%, né? Mas quando a gente olha para as pessoas que estão naquela posicionamento que a gente chama de um posicionamento sedentário, né, de uma atitude sedentária, que passam mais de 4 horas do seu dia sentado, né, a gente tem uma proporção aí de quase 40%. E olha que interessante, quando a gente traz isso para a nossa população idosa, a gente vê que é a população que mais fica mais tempo sentado, fica mais tempo nesse comportamento sedentário que a gente fala e pratica muito menos atividade física. Né? Quando a gente associa esse envelhecimento também a outros tipos de patologia, né, como, por exemplo, os comprometimentos cognitivos, né, as demências, esse tempo fica muito maior. Né? Então, o idoso, ele naturalmente passa praticamente 60% do seu dia em comportamento sedentário. E aí, só para contextualizar, quando a gente fala que comportamento sedentário é aquele comportamento que você vai estar sentado, reclinado ou deitado, né, com baixo gasto metabólico. Então, ele passa mais da metade do dia nesse tipo de posição. Né? Se ele tiver com ele, né, um comprometimento cognitivo, esse tempo aumenta mais ainda para 66%. Quando a gente olha para aqueles idosos que estão institucionalizados, que estão, né, numa instituição de longa permanência para idosos, eles passam até 72 horas do seu dia sentado. Então é muito tempo do dia sem uma prática de atividade física, né? Então a gente sabe que o exercício é importante, né? Existem diversos estudos que mostram a eficiência do exercício para controle de diversas patologias, para manutenção da saúde, né? Para aumento da capacidade funcional desse idoso. Mas se a gente ainda tem uma população extremamente sedentária, alguma coisa está errada aí nesse meio. Né? E aí isso é importante a gente ter na cabeça, que por mais que a gente tenha isso evidenciado ao longo de diversos anos, ao longo de diversos estudos, diversas pesquisas, o nosso comportamento ele só vai ser motivado ou para o prazer ou pela sobrevivência. Né? Então você vai sair para correr na rua ou na esteira, né? Mas na rua principalmente, se você gostar disso, se isso te gerar um prazer, te gerar uma experiência agradável, ou se tiver um leão correndo atrás de você. Você vai sair correndo na rua. Tem certeza que ninguém aqui vai ficar parado se tiver um leão querendo te morder. Você não vai ficar parado, você vai correr. Então, esse comportamento, né, principalmente o nosso movimento, ele vai ser motivado se isso gerar uma experiência agradável. Então, quando a gente olha, né, para a prescrição, né, a gente precisa pensar numa experiência mais agradável. Né? E aí, com isso, lá em 2016, saiu uma task force, principalmente de recomendações para idosos que estão institucionalizados em uma instituição, né, de longa permanência, para que tenham esse aspecto da motivação e do prazer para aumentar a atividade física. Porque senão não vai. Se a gente só pedir para o nosso idoso lá, ó, você precisa fazer 30 minutos de caminhada porque é importante para a sua vida. Mas se ele não entender que isso é para uma sobrevivência dele, ele não vai fazer, porque ele não vai estar naquela parte de sobrevivência, né? Porque é muito difícil, às vezes, até para um leigo entender todos esses aspectos relacionados à saúde, ao benefício com que o movimento vai trazer. É muito complexo, às vezes, para ele entender. Então, pela sobrevivência, ele talvez não vai fazer, porque ele não vai se ver muito em risco. Então, precisa ter uma experiência agradável.
Quando a gente pensa nesse processo da reabilitação, do movimento, do exercício, tem que trazer algo agradável, tem que ser uma experiência prazerosa. Senão, acontece o que acontece com boa parte da população, né? Entra na academia, fica lá 3 meses e sai, não acontece? E na fisioterapia, quantos idosos começam lá um programa de tratamento, a dor sumiu, ele some. Volta para o comportamento sedentário dele. Então a gente fica naquele ciclo sem fim. Então, se a gente não consegue trazer para dentro da saúde dele um aspecto relacionado à motivação, vai ser mais difícil dele se engajar numa atividade física, né? E aí, essas tecnologias novas, né, como os videogames, os robôs, os celulares, os computadores e até as outras que vão vir a surgir ao longo dos anos, né, podem ser uma iniciativa que talvez possam nos auxiliar ali como um novo recurso, né? Não substituindo o que a gente já conhece na fisioterapia, mas um recurso a mais, para que talvez, será que aqueles idosos que não se engajam numa atividade física, que não se engajam no movimento, que não se engajam ali num processo de reabilitação, será que com essas tecnologias a gente não pode trazer uma experiência mais agradável durante esse processo? Tá? E aí, com isso, a gente pensa um pouco nos Exergames, que eu vou falar muito aqui ao longo dessa tarde aqui hoje, que são, na verdade, jogos, tá? Que precisam se movimentar. Então, diferente do que era na minha época, quando criança, que os videogames a gente só apertava 2, 3 botões ali para conseguir fazer os jogos, esses Exergames são jogos da qual você precisa simular o movimento, tá? Então, você vai jogar tênis lá, aqui, ó, como o papai dos Simpsons, né? O papai Simpson, você vai jogar tênis, ele vai ter que fazer um movimento de tênis para poder jogar a bolinha lá para o outro lado. Então, esses jogos que você precisa ter o movimento inserido dentro dele para que você atinja os objetivos, as pontuações, enfim, você consiga interagir com o jogo, a gente vai denominar isso como Exergames, tá? E isso tudo faz parte de uma tecnologia maior que a gente chama de realidade virtual, tá? Então, tudo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente vai estudar sobre realidade virtual, ela nada mais é do que um ambiente ilusório, um ambiente criado por uma máquina, por um computador, tá? Que vai conter alguns estímulos sensoriais, ou seja, ele vai te dar algumas inputs sensoriais, seja pela visão, então os inputs visuais, os auditivos, hoje já temos táteis, né, olfativos, então ele vai conter diversos estímulos sensoriais, tá? Com o intuito de produzir uma simulação de realidade, com o intuito de produzir respostas, tanto cerebrais, para que seu cérebro compreenda e entenda que você está dentro daquele ambiente ali projetado ou criado pelo computador, né? E além dessas respostas cerebrais, respostas comportamentais, tá? Só que agora dentro do mundo virtual. Então, o que é uma realidade virtual? Vou até voltar aqui no slide, né? É que o cérebro aqui do Papai Simpson compreenda e entenda ou que se imagine ali inserido dentro de uma quadra de tênis de verdade. E aí, se ele está dentro de uma quadra de tênis, ele vai precisar rebater essa bola. E aí ele precisa fazer esse movimento para rebater. Então a gente tem aí ativações cerebrais, né, reproduzindo aquele movimento, e também comportamentos ali que seriam comportamentos que ele estaria dentro de uma quadra de tênis, né? Então, quando a gente pensa aí na realidade virtual, são esses ambientes com esses objetivos, tá? De reproduzir ali respostas cerebrais e comportamentais análogas ao que seria no mundo real. Então, esse é um videozinho bem bacana que a gente imagina esse cara tá no shopping, né? Mas para o cérebro dele, ele não está mais no shopping, né? O cérebro dele agora se imergiu todo dentro dessa montanha russa. Então, para o cérebro dele, porque o cérebro dele tá ouvindo o barulho da montanha russa, tá vendo o barulho da montanha russa, né? Então ele tá com aquele capacete aqui, então para onde ele olha, ele tá vendo a montanha russa, vocês conseguem ver aqui na telinha, né? Então todo o comportamento dele vai ser muito parecido como se estivesse numa montanha russa, percebe? O cérebro dele saiu do shopping, que ele estava ali passeando, e agora está dentro de uma montanha russa. E quando a montanha russa cai, para o cérebro é como se estivesse caindo também. Não tem como, né? Então é uma brincadeirinha, mas é para que a gente possa compreender como funciona esse processo da realidade virtual. Tá? Então ela nada mais é do que uma interface que liga o homem à máquina, o homem ao computador, né? O que a gente chama aí de interface homem-máquina, né? Ela depende de tecnologias que vão depender de um processamento real, porque você precisa ter comportamentos e respostas ali
em tempo real, né? Não dá para o computador dar um comando, você reproduzir e o computador entender 5 segundos depois, né? A gente perderia um pouco o senso de presença, que eu já vou falar um pouco mais à frente. Então, elas vão depender de tecnologias que processem, né, esses inputs e essas respostas em tempo real. E aí, com a evolução da computação, hoje a gente já tem diversos tipos de realidade virtual e cada vez mais vão surgir talvez outras tecnologias com outros inputs sensoriais, com mais entradas sensoriais, cada vez mais, porque a tendência é com que a computação venha evoluindo ao longo dos anos, né? Já veio evoluindo desde 2006, quando a gente começou a estudar um pouco mais dessa tecnologia, para hoje e daqui para frente, obviamente, vão surgir cada vez mais. Tá? Então, a ideia é que tudo que a gente pense na realidade virtual, independentemente do tipo que ela seja, tá? É de desfrutar mesmo dessa sensação de presença do mundo virtual, né? De você se realmente se transportar para aquele mundo que está sendo ou projetado no computador, ou projetado no telefone, né? Ou projetado na televisão, ou até projetado mesmo na parede, né? Se for numa cave, num ambiente totalmente fechado. Tá? E para que ela também te traga uma atuação que a gente chama de multissensorial. E aí isso é extremamente importante, porque saindo um pouco da tecnologia, trazendo um pouco para o gap, né, da nossa reabilitação, o mundo ele é multissensorial. Né? As funções são multissensoriais. Então, por que faria muito intuito a gente treinar com um único estímulo? Né? Tipo, eu só vou treinar força, vou dar um peso para o meu idoso e vou fazer ele levantar peso. Mas em que momento ele vai estar só fazendo isso no dia? Muito difícil, né? Porque ele vai ter que levantar o peso, aí o telefone vai tocar, o vizinho vai fazer um barulho, a televisão vai chamar para uma notícia importante. Então, ele geralmente, a gente está recebendo durante todo o nosso dia diversos inputs sensoriais que a gente precisa lidar com isso. Então, por que a nossa reabilitação precisa ser um único, né, estímulo? Ela precisa ser multissensorial. E aí a realidade virtual traz isso um pouco para a gente, porque ela vai trabalhar com diversos estímulos acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, até para exemplificar um pouquinho outros tipos de realidade virtual, né? Você tem essas realidades que você vai conseguir se locomover, que você consegue, enfim, reproduzir e se imergir mesmo dentro de um ambiente, seja visitando um museu, seja passeando, seja fazendo alguma incursão tática, quem gosta aí dos joguinhos de tiro, né? São alguns tipos de tecnologia que a gente tem disponível hoje no mercado, tá? E aí, quando a gente pensa isso no nosso processo de atuação, a gente não pode esquecer de 3 pilares que toda a tecnologia que vai envolver aí uma realidade virtual, por menor que seja, assim, eu vou usar o que hoje, né, foi moda alguns meses atrás, pelo menos aqui no Rio, alguns aplicativos aí de tablet, por menor que seja, vai usar o tablet, a gente precisa se pensar em 3 pilares que vão envolver a realidade virtual. Tá? O primeiro pilar é a imersão, ou seja, é aquela sensação de presença dentro desse ambiente, né? Então, se a gente não de fato imergir dentro desse mundo, né, não se sentir presente dentro desse mundo, dificilmente isso vai funcionar para o objetivo que a gente queira, né? Então, o que a gente chama de imersão é essa sensação de presença dentro desse ambiente, tá? O segundo pilar é a interação. Então, quanto mais eu consigo interagir com aquele ambiente, né, maior vai ser minha sensação de imersão, obviamente, né? Então, se eu estou dentro de um ambiente que está sendo projetado, como, sei lá, se estivesse projetando agora para mim a sala de aula de vocês, mas eu posso mexer na cadeira, eu posso me locomover, chegar perto, eu interajo com mais objetos desse ambiente, né? Eu, obviamente, vou ter também uma maior sensação de presença lá, eu me engajo mais dentro desse ambiente, tá? E o terceiro pilar, que é o envolvimento, que é a motivação desse cara. Então, tudo bem, você vai botar a pessoa para jogar Mario, né? E vai estar lá fazendo aquele mundinho do Mario, corre, pula para lá e para cá. Mas se ele não tiver envolvido naquele ambiente, ele não vai interagir com tantos ambientes, com tantos objetos que vão estar ali naquele ambiente, né? Porque ele não está muito envolvido ali, não está muito motivado de estar ali, e naturalmente não vai ter aquela sensação de imersão, tá? Então são 3 pilares ali interessantes que elas não seguem necessariamente uma ordem hierárquica, né? Se a gente for pensar, não, então tem que ter uma realidade, um ambiente que seja totalmente
imersivo? Não tanto, tá? Às vezes, apesar dela não seguir uma ordem hierárquica, esses três pilares eles trabalham em conjunto, né? E aí um exemplo claro, às vezes você pode ter uma tecnologia que não é tão imersiva assim, né? Mas que você consegue ter aquela sensação de presença tão forte, quem tem filho, criança pequena na família e vai sair no restaurante aí com a criança, dá um celular na mão dela. Elas às vezes vão entrar naqueles jogos lá, né? Eu tenho uns afiliados aqui de pequeno, 5 anos, 9 anos, já vão entrando naqueles jogos e às vezes se imerge tanto dentro daquele joguinho que está numa telinha de computador, de telefone, desculpa, que é tão pequenininha, e ele se envolve tanto naquele processo que ele abstrai todo mundo que está fora. Então, o pai, a mãe, o tio, fala com ele, ele nem escuta, né? De tão imerso que ele está lá, mesmo que a tela tenha sido extremamente pequena, né? E nem tenha tanta, por exemplo, a audição fechada ali, então ele tá com as orelhas abertas, então ele tá escutando o barulho do restaurante que tava, mas ele se envolve tanto e ele interage tanto com aquele ambiente que a sensação de presença dele tá lá. Tá? Então, esses três pilares eles são extremamente importantes para a gente modular e a gente também entender, tá? Que mesmo que o tipo de realidade virtual que eu vou passar agora, a gente tem três tipos, ele não seja tão imersivo, ele ainda assim pode ter aquela sensação de presença e a gente atingir os objetivos. Tá? Então, quando a gente pensa na realidade virtual, quando vocês estiverem estudando, né, muito esse termo, eu quero pesquisar um pouquinho sobre a realidade virtual, a gente vai ver que vão ter três tipos. Tá? Um que a gente chama de imersiva. Essas tecnologias de realidade virtual imersiva são aquelas de que todas as entradas sensoriais elas vão estar projetando aquele ambiente criado pelo computador. Então imagina vocês agora nessa sala de aula e que a gente projetasse em todas as paredes, né, e o som, um ambiente como se fosse do Mario. 3D mesmo, assim, para onde você olhar, você vai ter aquele ambiente. E você não tem contato nenhum com o mundo real. Tudo que você manipular, tudo que você mexer, tudo que você interagir está sendo projetado. Então são tipos de tecnologia que a gente chama imersiva, como se fosse uma cave, né? A gente tem poucos ainda ao redor do mundo, que você tem uma tecnologia totalmente imersiva. Então, para onde você olhar é mundo virtual, digamos assim. São as tecnologias mais imersivas, tá? A gente tem as outras que são as semi-imersivas, né, como o cinema 3D, né, esses óculos de realidade virtual, como mostrei nos vídeos anteriores, que você até tem ali para onde você olha, você só tem um input visual ali de todo o ambiente virtual, mas ele ainda assim sente a temperatura do mundo real, o cheiro pode estar do mundo real, né? Às vezes ele pode tocar em objetos que vão estar no mundo real, que não estão ali integrados ao ambiente virtual. Então ele já gera um pouco mais de imersão, mas ele ainda assim tem contato com o mundo real. A gente vai chamar isso de semi-imersiva, tá? E até aquelas mais acessíveis, que são as tecnologias que a gente chama de realidade virtual, que a gente chama de não imersiva. E aí a gente está falando aqui de videogame, de tela de computador, de televisão, de celular, de tablet, tá? Então, que é até mais acessível para a prática clínica, por isso que eu vou dar um enfoque maior para esse tipo de tecnologia hoje, porque é o que é mais acessível, é o que a gente consegue transferir para a prática de uma forma mais relativamente barata, que a gente pode trazer isso para um público maior, tá? E também não vai gerar um bloqueio tão grande, nem um custo tão grande para o processo de reabilitação da pessoa. Tá? Mas aí por que então a gente vai usar aí a realidade virtual, né? Primeiro porque a gente está em inerente avanço tecnológico, né? E extremamente rápido. Então é algo que eu converso com muitos profissionais mais da antiga, né? E aí vão ficar, não, celular é ruim, celular para pessoa é ruim, computador para pessoa é ruim, telefone é ruim, o videogame é ruim e tal. Pega a tecnologia e tira isso. Só que hoje não dá mais para quase ninguém viver sem a tecnologia. Você consegue ficar algumas horas, óbvio, é até interessante, mas zerar não tem mais como, né? Daqui para frente, cada vez mais a tecnologia vai fazer parte do nosso dia a dia. E se ela faz parte do nosso dia a dia e a gente inclui isso dentro do nosso processo de reabilitação, a gente consegue ter um aliado ali ao nosso favor, né? Ele deixa de ser o vilão, como muitas vezes a gente tenta formar, né? Como, não, mexer no telefone vai ser ruim, ver a televisão vai ser ruim.
calma, a gente pode ver a televisão e se mexer, né? Bota uma dança lá e vamos dançar, vamos aumentar essa atividade física. Aquela televisão já está sendo algo útil, né? Ah, vamos pegar o telefone, vamos botar alguns aplicativos aí que o cara vai ter que se mexer, controlar equilíbrio, agachar, voltar. Então, a gente vai pegar aquilo que era vilão e transformar como algo benéfico para a gente, como nosso aliado, né? E, além disso, a gente tornar também a nossa fisioterapia muito menos tediosa, né? Eu entendo, eu já fiz, fui atleta quando eu era mais jovem, então fazer fisioterapia realmente é muito chato, gente, entendeu? Quem não gosta realmente do movimento ali que está sendo proposto, né, faz por obrigação. E aí, às vezes, o nosso dia a dia, né, descer para fazer uma atividade física ou ir para fisioterapia, às vezes pode ser chato. E aí é aquele cara que vai sair, né? Vai dar um mês de fisioterapia lá, ele vai embora e vai falar que a fisioterapia não dá certo, né? Pô, eu faço várias sessões, não dá certo. Porque ele não se engaja no processo, né? Ele começa, para, começa, para, começa, para. Então a gente precisa também ter ferramentas que transformem a reabilitação naquilo que eu falei lá atrás, numa experiência agradável, tá? E buscar ferramenta aí que vai estimular também o nosso paciente, como eu falei, de uma forma mais real ao mundo real mesmo, né? Que é de uma forma multimodal, ou seja, o mundo ele vai te encher de estímulos no dia. A gente precisa de uma ferramenta dentro da nossa reabilitação que trabalhe esse nosso idoso de uma forma multimodal, né? Porque talvez eu possa fazer a transferência para o dia a dia de uma forma mais fácil, tá? Então é algo que não é muito difícil. Então a gente já teve, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a inserção dessa tecnologia dentro do Sistema Único de Saúde. Então que existem algumas secretarias municipais de pessoa com deficiência que a gente conseguiu fazer uma formação de 2 turmas de profissionais e que eles aplicavam esse tipo de tecnologia para as pessoas, transformando aquele atendimento de uma forma muito mais agradável, muito mais prazerosa, né? Então é algo que, apesar que a gente vai falar de algumas limitações, alguns cuidados aqui, ela é extremamente viável, tá? Para qualquer tipo de pessoa que a gente estiver olhando, mas a gente vai dar um enfoque hoje mais para pessoa idosa, tá? Então, só para a gente entender os possíveis benefícios que a gente vai falar, de que forma a gente pode atingir esses benefícios. Então, quando a gente pensa na realidade virtual, principalmente focando um pouco mais no que a gente está chamando de Exergames aqui, tá? O primeiro mecanismo que a gente vai pensar é no mecanismo da tarefa aberta, tá? Então, você dá um comando de que ele precise caminhar na esteira, e você bota lá na esteira para ele caminhar 4, 5 quilômetros por hora, né, e ele vai ficar naquela esteira, você vai ter algumas ativações corticais para realizar aquela tarefa, beleza? Tranquilo? Ou se você pedir ele para sentar e levantar, ele vai ter e jogar a bola no alvo lá que você botou, uma tarefa muito direcionada. Você vai ter algumas ativações corticais, sim, ok? Essas linhazinhas vermelhas aqui que vão levar ele para aquele movimento. Mas o que os Exergames trazem, e que é interessante, é o que a gente está chamando de tarefa aberta, ou de imprevisibilidade. Ele vai estar correndo? Vai. Ele vai estar fazendo a mesma atividade que ele poderia estar fazendo na esteira. Só que às vezes na tela vai passar um cachorro na frente, que vai fazer ele mudar de velocidade. Ou vai vir algum outro avatar na direção dele, né? Ou um avatar vai passar por ele e vai cair na frente. Então ele vai ter diversos estímulos acontecendo ali ao mesmo tempo de que ele precisa trabalhar com isso. E aí essas tarefas que a gente chama de tarefa aberta, né, que o comando não é muito direto, né, ele não sabe muito bem o que vai acontecer, ele precisa responder aquele estímulo de uma forma mais direta ali na hora, ele precisa receber o estímulo, trabalhar com aquilo e responder de uma forma comportamental, ativa uma circuitaria neuronal muito maior do que as tarefas abertas. Então, isso poderia ser talvez um dos possíveis benefícios com que a gente vai estar visualizando através dos Exergames. Tá? Então, essa questão do movimento junto ao jogo, né, que o Exergame traz, poderia trazer uma ativação, né, cortical muito maior, trazendo não só os benefícios que a gente já sabe, né, do movimento, né, como o aumento de fatores tróficos, né, o aumento hormonal, para um potencial muito maior, tá? Essas são algumas hipóteses que a gente tem. Além disso, tá? Como ele vai criar
né, um ambiente virtual para criar ilusões sensoriais, né, a gente vai ter ali uma resposta cerebral como igual do mundo real, a gente pode pensar nisso como numa questão de tratamento para dor também, né, de enganar o cérebro, né, enganar entre aspas, de transportar esse cérebro para um ambiente mais agradável. Então, por exemplo, tem um estudo que foi fazer o uso da realidade virtual com pessoas que passaram por queimaduras e estavam naquela fase de debridar. Não sei se quem já teve a oportunidade de ver isso. É uma experiência muito dolorosa, porque o ato, né, da pessoal da enfermagem de debridar aquela, né, aquela região que foi queimada, isso traz uma resposta para o cérebro muito parecido com o processo da queimadura em si. Então, aquele cérebro ele passa a reviver todo aquele processo doloroso da queimadura ali, né? Do queimados ali na hora do acidente, ele retoma tudo aquilo no processo de debridar. Então, esse estudo, entendendo que esse cérebro pode ser transferido para um mundo virtual, pegou pessoas que sofreram queimaduras, que estavam nesse ato de debridar e transportaram para um ambiente gelado, como está sendo projetado aqui. Então, ambiente que tenha lá boneco de neve, um iglu, e vai passear aí para um ambiente muito mais gelado. E perceberam que as pessoas que fizeram a debridação com a realidade virtual sentiram muito menos dor do que aquelas pessoas que só fizeram o ato de debridar. Ou seja, o cérebro entendia que aquele ato, né, da lesão, do acidente, da queimadura não estava acontecendo ali porque ele estava no ambiente mais gelado, né? Então a percepção de dor foi menor. Então até através desse processo de transferência do cérebro, tá? A gente vai também pensar em como a gente pode trazer isso no dia a dia da nossa pessoa idosa, né? Ou pessoas com ambiente pós-traumático, né? Então, aproveitando dessa, dessa possibilidade de transferir o cérebro, né, para um ambiente novo, né, eu poder pegar aquelas pessoas que passaram, que sofrem por um estresse, por um transtorno de estresse pós-traumático, né, por exemplo, acidente de avião, e aí quando a gente vai se linkar e se aliar, né, junto com os psicoterapeutas, a reabilitação de um transtorno de estresse pós-traumático, ele é a inserção de forma gradativa naquele ambiente, né, para que você desensibilize, né, o seu indivíduo dentro daquele ambiente. Então, se você tem medo de metrô, por exemplo, né, a ideia é que a gente vá gradualmente para dentro de um metrô para a pessoa se desensibilizar e tirar um pouco daquele trauma, né, ou dentro de um avião. Só que como é que a gente faz isso no dia a dia? É difícil, né? Você pegar só o assento do avião, por exemplo, né? Ou só o terminal do aeroporto, né? Você também ir para o metrô é difícil. Você pegar só a escada do metrô, você vai ter diversos fatores ali no seu dia a dia que você não vai ter controle, o que dificulta no dia a dia do processo de reabilitação. Então, ter a tecnologia que você pode quebrar isso também auxilia muito. Então, às vezes, a pessoa de estresse pós-traumático, por avião, por coisa assim, a gente pode pegar, às vezes, só a cadeira, né, do assento e vai projetar o avatarzinho dele e ele vai olhar para um lado para o outro e ele vai estar vendo a cadeirinha do avião dele. E gradativamente eu consigo expor ele a um ambiente, né, parecido com o que ele tem, de uma forma gradual e controlada. E aí eu consigo manipular esse processo de reabilitação, né? E aí, se aproveitando disso, hoje a gente tem lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro um projeto que está tratando pessoas com agorafobia, né, que tem fobias de ambiente com muita aglomeração, principalmente no metrô, e aí a gente tem uma parceria com o metrô daqui e coloca as pessoas num ambiente virtual, com um óculosinho, e ela vai sendo transportada de forma gradativa para dentro desse ambiente do metrô. Então, às vezes ele vai ter só a escada, aí, às vezes a escada vai estar cheia, vai estar vazia, a gente consegue ir manipulando para expor de forma gradativa ele, até que depois a gente vai sair desse mundo virtual e vai para o mundo real, né? Vai botar ele realmente lá no metrô para ver se o tratamento de fato vai ser eficaz, né? Como a gente pensa. Mas aí é uma tecnologia que a gente consegue manipular esse ambiente de uma forma muito mais segura para o nosso paciente, tá? Uma outra ideia, teoria dos benefícios que a gente vai estar adquirindo também com a realidade virtual é através da ativação do que a gente chama de neurônios espelho, né?
Então, neurônio espelho são alguns tipos especializados de neurônio que a gente tem em algumas regiões do cérebro, como lá no nosso córtex motor, que eles são ativados ao visualizar o movimento, né? Então, assim, dentro do nosso movimento natural, eles são ativados rapidamente em milissegundos antes da gente executar o movimento. Né? Então, eles vão ser acionados muito quando a gente estiver planejando aquele movimento. E aí eles vão ser ativados. Ou se você visualizar o movimento. Então, se você estiver olhando para o seu colega do lado e levantar o braço, você vai ativar esses neurônios espelhos lá que vão estar levantando o braço, aí, entre aspas. Então, às vezes, aquele nosso paciente que sofreu um AVC e ele tem um braço agora, uma mão plégica, que não tem um movimento ali, dentro da realidade virtual, a gente pode fazer a mão dele movimentar, né? E dentro dessa teoria, a gente vai estar ativando ali neurônios espelhos responsáveis por essa ativação, diminuindo ali alguns tipos de sintoma, como, por exemplo, a dor mesmo dentro desses membros que podem acontecer, tá? Então, são algumas linhas teóricas que a gente pode estar trabalhando com a realidade virtual. E, por último, uma outra linha teórica também, de que a gente vai estar se utilizando, e eu falei muito aqui ao longo da apresentação do que é a realidade virtual, é o ato de se fazer duas tarefas ao mesmo tempo, que a gente chama de dupla tarefa, né? O que é muito mais real, né? Eu acho que se lidar com duas ou mais tarefas ao mesmo tempo é muito mais real do nosso dia a dia e que a gente precisa, né? É natural. Então, quando a gente tem duas tarefas acontecendo ao mesmo tempo, elas geralmente competem dentro do nosso cérebro, tá? Então a gente lida muito bem com isso, vocês que são jovens lidam muito bem com essas habilidades de trabalhar duas tarefas ao mesmo tempo, então vocês fazem isso muito e nem percebem. Só que quando a gente começa a envelhecer, né, esse processamento de informação começa a ser muito lentificado, e aí agora essa competição começa a ser um pouco mais problemática, entre aspas, né? Porque se você compete, você tem um processamento menor, alguma vai ter que travar, alguma vai ter que ser prejudicada, né? Geralmente a gente acaba prejudicando mais a tarefa motora do que a cognitiva, né? Então, se a gente for lembrar, quando você vê um idoso atravessando o sinal, e aí aquele sinal super rápido, pelo menos aqui no Rio de Janeiro é sempre assim, né? Os sinais duram quase nada, o cara tem que ter 0,6 metros por segundo para conseguir atravessar antes do sinal abrir. E aí aquele senhor está lá andando, que anda devagar, né? Tem uma velocidade de marcha diminuída, ele tá no meio da rua, o celular dele toca. O que geralmente o idoso faz? Ele vai parar de caminhar para atender o telefone, né? Vai ver quem tá ligando e vai atender. Só que ele tá no meio da rua e o sinal vai abrir, né? Então isso traz um risco para ele. Quando a gente tem esse processamento mais fluido, né? Você continua andando, pode até diminuir bem pouco essa velocidade, mas aí a gente não vai falar, mas na tarefa do dia ela acaba não sendo muito interrompida, porque você pode até diminuir a velocidade de marcha durante o seu atravessar, mas você vai continuar andando e vai atender esse telefone, né? Que é o que geralmente os jovens fazem, eu vou andando e vou mexendo no telefone ao mesmo tempo, né? Então, dentro desses Exergames, como ele vai ter que jogar e se mexer ao mesmo tempo, né? Então ele precisa agachar para poder jogar a bolinha para um ponto, ele precisa jogar o peso para a esquerda para levar a barrinha para o lado esquerdo. Ele precisa se movimentar e ao mesmo tempo ele precisa entender os objetivos do jogo, né? Para fazer mais pontos, para ganhar do adversário, né? Para fugir do perigo que está ali. Então ele precisa trabalhar com um estímulo geralmente motor e cognitivo, tá? Mas é importante a gente recapitular que dupla tarefa ela não necessariamente precisa ser sempre uma motora ou uma cognitiva, tá? Se der duas tarefas cognitivas, também vão ser habilidades de dupla tarefa. Se duas motoras, como caminhar e levar um copo, né? Ela é uma atividade de dupla tarefa, mas geralmente os Exergames eles acabam misturando essas habilidades cognitivas com as habilidades motoras, porque você tem os objetivos do jogo, que você precisa interagir, você precisa fazer mais pontos, ganhar, né? Com as habilidades motoras, porque você precisa se movimentar para atingir aqueles objetivos. Tá? Então, também é uma das linhas teóricas que a gente vai trazer de como, né, a gente vai reabilitar utilizando os Exergames. Tá? Então, para tarefas simples, né, como eu falei aqui, como o andar, que é algo quase que automático para a gente, ela envolve
tarefas cognitivas e motoras, né? De percepção do ambiente, de percepção de estímulos sensoriais, auditivos, que vão estar ali envolvendo o nosso dia a dia e a execução do movimento em si, tá? Que é muito natural para quando a gente é jovem, né? Mas com o processo do envelhecimento, pela diminuição do processamento de informação dentro do sistema nervoso central, muitas vezes essa questão de se trabalhar com mais de uma tarefa ao mesmo tempo pode acabar sendo complicado, tá? E aí, essas tecnologias, como falei, os exergames, os óculos de realidade virtual, entre outras, vão trazer para a gente o movimento para estar se movimentando, né? A visualização, às vezes, de membros que agora podem estar plégicos, mas que no mundo virtual ele vai estar se movimentando, então para ter as ativações ali do neurônio espelho, tá? A gente traz aí todas essas linhas teóricas junto conosco para entender como a gente vai trabalhar com o nosso paciente, tá? Então, ela vai sempre estar requerendo do paciente, né, do usuário ali, a mímica, né, de diversos movimentos que vão ser análogos a movimentos do mundo real. Então, se tu pegar e botar ele dentro de uma quadra de tênis, ele vai ter que fazer movimentos que são iguais do tênis. Se você botar ele no ambiente de boxe, ele vai ter que fazer movimentos igual do boxe. Se você pegar ele e botar ambiente como se fosse de uma cozinha, e tem alguns jogos para isso, ele vai ter que fazer movimentos que são utilizados dentro da cozinha, como cortar, mexer, né, guardar objetos. Se você pegar esse ambiente e jogar ele dentro de um mercado, ele vai ter que fazer os movimentos como se fosse do mercado mesmo, tá? Então, os jogos vão estar requerendo essa mímica motora muito similar ao que precisaria se aquele ambiente fosse real, ok? Então, a reabilitação pela realidade virtual é mais do que apenas uma diversão, né? Sempre importante a gente lembrar que quem está se divertindo é o paciente. Ele é que precisa se divertir, é ele que precisa ter essa experiência agradável com o movimento, mas a gente está ali trabalhando, né? A gente precisa ficar atento aí a algumas situações que podem acontecer, tá? Então a gente precisa estar atento e deixa ele se divertir, deixa ele ter aquela experiência agradável com o movimento. E aí a gente foi, então, atrás de alguns estudos para entender os efeitos desse tipo de realidade virtual em algumas situações, tá? Então, primeiro a gente foi tentar entender esse comportamento emocional dentro desse jogo, tá? Então a gente desenvolveu um estudo lá em 2014, né? Que eu participei, que a gente pegou mulheres sedentárias, ou seja, mulheres sedentárias são aquelas pessoas que a gente já falou que mais da metade da população é sedentária, então aquelas que não se engajam em nenhuma atividade, elas geralmente têm uma experiência com um movimento muito ruim. Então, são pessoas que são realmente mais, possuem mais dificuldade de se engajar num processo, porque às vezes vai fazer um crossfit, né, que está na moda agora, e aí vai ser uma atividade, às vezes, uma experiência tão ruim que ela não vai voltar, né, vai na musculação. Então, às vezes, pela ânsia da gente querer atingir, né, aquelas recomendações, as experiências acabam sendo muito desagradáveis para alguns tipos de pessoa. E aí, quando a gente pensa na pessoa sedentária, né, a gente precisa também procurar algumas experiências agradáveis. Então, a gente colocou mulheres sedentárias, né, eram jovens, não eram idosas, mas eram sedentárias, para fazer um único exercício, tá? Que era o exercício de caminhada, então era um free run, que a gente chama, então elas ficavam caminhando durante 10 minutos, mas a gente pedia para elas fazerem o mais forte possível, tá? Então a gente vê que elas sobem de fato a sua frequência cardíaca, né? A gente tem um aumento da frequência cardíaca durante o exercício, atingir aí, em média, 173 batimentos por minuto. Tá? Então, fizeram uma atividade ali relativamente intensa, entre aspas, tá? Durante 10 minutos, e a gente foi investigar o quanto que elas se sentiam. Então, a resposta emocional era o mais importante para a gente, né? E aí elas, durante o jogo, passavam aqueles avatares que eu falei do lado, vinha contra, e a gente ia botando mais gás, digamos assim, para que ela pudesse passar mais avatares, fosse atingindo distâncias maiores durante os 10 minutos. E aí, durante esses 10 minutos da qual ela executava ali a corrida, né? Não vou nem usar a caminhada, a corrida, a gente passava duas escalas, que é a escala de ativação, então é o quanto que a pessoa sente o seu corpo ativado. Então, vocês estão aí sentado,
né, assistindo eu falar, escutando eu falar um pouco, o corpo não está tão ativado. Mas se vocês saírem dali, forem para a quadra, para correr, para brincar de um pique, para jogar uma bola, que seja, esse corpo não vai acelerar e aí você vai sentir mais ativação no corpo. Então é uma escala que vai dar essa sensação para elas, é essa resposta que a gente pedia. E uma outra escala que é uma escala de sensação. Então é o quanto que ela se sentia, de agradável ou de desagradável, tá? E aí a gente cruzando essas duas respostas, a gente encontra quatro, né? A gente monta aqui um quadrante da qual, se a gente tem um corpo que tem uma sensação ruim e uma baixa ativação, né? Imagina que é aquela emoção de tristeza, de melancolia, a gente tem aquela coisa ruim sentindo, né? Uma coisa ruim e tem pouca ativação do nosso corpo. Então, é aquela sensação de melancolia, de tristeza, tá? Se a gente ainda fica nessa sensação ruim, né, nesse sentimento ruim, mas a gente aumenta a ativação, a gente está naquele momento de raiva, né, de hostilidade. Então, você tem aquele corpo ativado e uma sensação muito ruim, né? Se essa sensação tá boa, né, ela tá melhor, né? E ainda tem baixa ativação, é como se a gente estivesse meditando, né? Relaxando, você bota uma música calma ali para tomar um café, tomar um chá, e aquela coisa bem tranquila, você está com o corpo pouco ativado, mas está te gerando uma sensação agradável, né? A gente está aqui no quadrante de calma e de relaxamento, tá? Agora, se essa sensação fica melhor e a ativação fica maior, a gente está naquele momento de euforia, de alegria, né? Que o corpo está extremamente ativado e com uma sensação agradável. Tá? Então, como a gente está falando de mulheres sedentárias, é natural que se a gente fosse fazer uma atividade intensa, como a gente acabou realizando, elas fossem para um quadrante de raiva, né? De uma sensação ruim, que é uma experiência ruim que geralmente essas pessoas vão sentir, com uma ativação mais alta desse corpo. Mas olha que interessante, né? Durante, né, elas começavam no momento de relaxamento, então, obviamente, tinha aquele processo, né, de relaxamento antes da atividade, para que, mesmo que as pessoas estivessem vindo de longe, ou que seja, né, diminuísse um pouco essa ativação, então a gente chegar no quadrante aqui, né, de calma de relaxamento, e aí durante o exercício, elas sobem para um quadrante de euforia, ou seja, esse corpo é ativado, mas a sensação ainda fica agradável, né? Mesmo imediatamente após o jogo, né? Então a gente começa a ver que a experiência ali de se fazer uma atividade intensa junto com o Exergame foi boa e que talvez a gente repetindo esse processo, né? A gente só fez isso numa única sessão, mas levanta a hipótese e a pergunta de será que se a gente não continuasse com essas mulheres por mais algumas semanas, elas não seriam pessoas que se engajariam numa atividade física? Porque a experiência do movimento com elas aqui foi uma experiência agradável, que é aquilo que a gente estava falando antes, né? Então é isso que a gente tem que começar a pensar dentro da nossa reabilitação, né? E aí quando a gente vai pensar então em idosos, a gente acabou corroborando ali com mulheres sedentárias, mas esse estudo lá de 2013, né, da galera lá da China, eles também identificaram que mesmo os idosos fazendo esses jogos, né? E isso era uma das primeiras perguntas que a gente tinha lá, será que esses idosos vão atingir atividades mais intensa, a gente vai conseguir fazer de fato uma elevação da frequência cardíaca nesses idosos, e esse estudo acabou mostrando que, de fato, só com o jogo do e-tênis, que nem é um jogo que vai requerer tanto movimento assim corporal em relação a outros, né? Ele mesmo assim consegue fazer ativações mais altas durante o exercício, tá? O que poderia nos trazer aí uma resposta metabólica interessante para esses idosos, tá? E aí, de algumas meta-análises, né, pensando na população de uma idosa geral, começam a mostrar que, se utilizados exergames, ou seja, dos jogos, né, com a realidade virtual, comparado a outro tipo de exercício, né, ou até mesmo comparado com outro tipo de exercício, até mesmo o controle, né, pessoas que não vão fazer atividade nenhuma, né, a gente, em relação ao equilíbrio, tem uma melhora mais favorável para aqueles idosos que fazem, né, o jogo, que fazem o treino de equilíbrio com os exergames, do que as pessoas que fazem, talvez,
o treino natural, né, do exercício ou que não façam nenhum. Mesmo os estudos que são ali metodologicamente mais fracos, né, então aqui nesse bolo a gente está vendo os estudos que são mais fracos na escala Pedro, né, tem uma pontuação a menos de 6 ali na escala preta, mas que isso também se corrobora e também encontra nos estudos que tem metodologicamente melhor desenvolvido quando a gente olha para os exergames, né, então trazendo aí um favorecimento para o equilíbrio de idosos, tá? Tanto na parte do equilíbrio dinâmico, né? Então, os idosos também tendo um favorecimento aí em relação ao equilíbrio dinâmico, assim como também no equilíbrio estático, como no deslocamento do centro de pressão, né? Os estudos mostram uma tendência de melhoras aqui para a gente em favor da realidade virtual, tá? O que a gente encontra também na escala de Berg e também no TUG, né? Uma melhora, mostrando aí uma melhora, tanto no equilíbrio funcional quanto na mobilidade também desses idosos. Tá? Também algumas meta-análises mostram uma melhora no teste de sentar e levantar, então mostrando aí uma melhora na força de membros inferiores de idosos saudáveis, se utilizando os exergames, né? E aí eu vou trazer também algumas outras meta-análises, e aí eu tento trazer um apanhado de não só os idosos saudáveis, mas, por exemplo, pessoas que sofreram por reabilitação, né? Idosos que sofreram por reabilitação, também apresentaram uma melhora na função de membro superior através do Fugmaia, tá? Quando na terapia foi auxiliado ali para uma realidade virtual, tá? Ou uma diminuição no tempo do TUG, também quando você tem ali durante seu processo de reabilitação, tá? O uso da realidade virtual e dos exergames ali junto com eles. Tá? Uma melhora no equilíbrio de uma forma geral, também, favorecimento aí para a parte do grupo que estava fazendo com os exergames, né? Com a realidade virtual em si. E os idosos, então, com Parkinson, também tiveram uma melhora aí no tamanho do passo, tá? E no equilíbrio, quando a reabilitação ali era associada ao exergames, né? Ou a uma realidade virtual. E aí quase todos os estudos utilizam geralmente de algum tipo de videogame. Eu uso o termo realidade virtual e exergame porque muitas vezes alguns, mas não são muitos, mas alguns estudos usam jogos criados dentro do laboratório, tá? Que é uma das coisas que a gente vai falar mais à frente, mas são jogos criados e não são jogos comerciais, mas na sua grande maioria acabam se utilizando jogos comerciais que a gente tem disponível, que traz até uma relevância, né? Uma validação ecológica maior para o estudo do que algum dispositivo que seja exclusivamente do laboratório e só quem vai estar dentro do laboratório que vai estar se utilizando. Tá? E aí, quando a gente pensa também nos aspectos cognitivos, né, a gente vê também que, em relação aos idosos, a gente tem uma melhora, tá, da pontuação no MoCA e no Minimental quando essa reabilitação ela é associada ao exergame. Então, trazendo também algum benefício cognitivo, não só físico, mas cognitivo, para esses idosos. Tá? E aí, quando a gente pensa em idosos com depressão, tá? Também a gente tem uma melhor pontuação nas escalas de cognição, de uma forma geral, como o próprio MoCA e o Minimental ali, em idosos que têm depressão. Então, também trazendo até aí algo que a gente possa trabalhar e talvez até engajar um pouco mais alguns idosos que possam estar sofrendo por depressão. Tá? E quando a gente pensa nos idosos demenciados também, né? E hoje a gente tem um estudo lá de demenciado que eu vou mostrar mais um pouco à frente os resultados que a gente tem, mas aí a gente pensa, pô, será que o idoso demenciado ele vai conseguir interagir? Então eu falo assim, pô, Felipe, é legal, isso é bom, meu paciente com Parkinson vai, paciente demenciado, meu paciente com depressão, meu paciente de comunidade, ele vai trabalhar bem, mas e aquele que tem algum declínio cognitivo, será que ele vai conseguir entender o jogo? Tá? Então, nessa revisão sistemática, mostra ali que os estudos demonstram uma melhora tanto na função física, que a gente já estava observando em outras características de idosos, né, como força de membro superior, inferior, a mobilidade, como no TUG, capacidade cardiorrespiratória, equilíbrio, mas também até na questão de memória de trabalho. Tá? Então, nesse estudo, né, eles pegaram um grupo de idosos, dividiram em 2 protocolos de treino, que duravam em torno de 3 meses. Então, era um grupo que iria pedalar, tá? E junto do pedal, eles iriam passar por um circuito, tá? Um joguinho que tinha, e tinha pontos e objetivos. Tá? E nesse jogo, eles precisavam pedalar em torno de 60% da sua frequência cardíaca de reserva
faziam isso durante 5 vezes por semana, em torno de 45 minutos. E o outro grupo iria fazer o mesmo movimento, com as mesmas intensidades, só que a diferença é esse joguinho estaria desligado. E aí eles observaram que os idosos que pedalaram com o jogo, que faziam o Cybercycle, né, que é o joguinho deles lá na bicicleta e tinha a telinha na frente com os objetivos, tiveram um aumento da expressão de BDNF, que é um fator neurotrófico derivado do cérebro, tá? E tiveram um risco de 23% de desenvolver CCL, tá? E ainda assim tiveram uma maior pontuação nas escalas de função executiva comparado aos idosos que só fizeram o pedal, né? Que só pedalaram. Tá? Então, pensando nisso, a gente desenvolveu também já há algum tempo atrás alguns estudos que a gente foi para dentro de 6 instituições de longa permanência aqui no Rio de Janeiro, né? Então eram 6 locais, e aí eram de diferentes tipos de renda, a gente não fez esse tipo de estratificação, então fomos para diversos tipos de institucionalização de idosos, entender quais seriam as respostas agudas desse tipo de exergame e as respostas crônicas, tá? Então esses idosos, deixa eu ver se o vídeo vai rodar aqui. Opa, volta. Eu estou avançando. Então, esses idosos, eles se movimentavam, tá, com o videogame ali. Então, tinha o joguinho do boxe, então ele tinha que fazer o movimento do boxe, como estava lá, o movimento da dança, ele fazia o movimento da dança. E a gente vai entender como esse tipo de intervenção pode melhorar ali na saúde cognitiva e física, então, desses idosos, tá? E aí a gente observou que esses idosos, de uma forma aguda, ou seja, numa única sessão com o Exergame, tá? O grupo que fazia o jogo do Nintendo Wii, aí eram 6 jogos, eles tiveram uma performance melhor imediatamente após o jogo, tá? Imediatamente após a intervenção, que durava em torno de 45 minutos. Eles falavam mais animais no teste de fluência verbal, e eles também tinham uma melhor memória e memória de trabalho no teste do Digit Span, que é um testezinho que a gente dá uma sequência de números para ele, e aí horas eles têm que repetir a mesma sequência, da forma que a gente falou, mais horas eu dou a sequência, ele vai ter que repetir da ordem inversa, do último para o primeiro. Tá? Então, o grupo que fez os exercícios com o Exergame tiveram uma melhor performance nesses testes imediatamente após o uso da realidade virtual, quando comparado com o grupo controle, que fazia o mesmo movimento. Aquele vídeo que você viu, o idoso está lá socando, fazendo o jogo lá, né, fazendo o avatar dele acertar o soco de areia. O grupo controle vai fazer o mesmo movimento no mesmo tempo, só que o videogame desligado, né, só com o comando terapeuta. Ó, vamos fazer um movimento como se fosse de boxe ali. Imagina que tem um saquinho de areia e você vai acertar o saco de areia ali. Então, eles só faziam o mesmo movimento sem a realidade virtual. Então, traz aí um possível benefício, tá, de uma forma aguda dos exergames. Aí a gente imagina que se a gente tiver vários possíveis benefícios de uma forma aguda, somado ao longo do crônico, a gente pode ter isso melhor, né? E aí os nossos dados também corroboraram com esse estudo que foi desenvolvido em Minas, né? Que também foram idosos institucionalizados, que também encontrou um aumento, tá, do número de animais imediatamente após o Exergame. Então eles faziam essa fluência verbal também antes do jogo, né? Botavam para fazer uma intervenção em torno de 45 minutos com os Exergames e imediatamente após faziam uma fluência verbal de novo, e a gente começou a perceber que eles podiam falar, eles falavam mais animais, tá, do que eles falavam antes. E aí, quando a gente olhou no crônico, ou seja, colocou esse idoso e pediu para fazer ali 16 sessões de treinamento, 2 meses treinando com a gente 2 vezes por semana, a gente observou que o grupo que fez com o Exergame, eles tiveram uma pontuação em torno de 2,2 pontos a mais no Mini-Mental, que é uma escala de rastreio cognitivo, comparado ao grupo controle, que só fazia o exercício sem o videogame, que teve em sua média, né, o grupo todo, em torno de 6 pontos a mais, tá, comparado com o pré. Então a gente vê aí um potencial ali. É lógico que a gente está aqui, são 6 instituições só, então é um N relativamente pequeno,
né? Então, se a gente for estratificar, é óbvio que a gente tem pessoas aqui no grupo controle que puxaram mais para baixo, mas a gente observa que o grupo todo que fez com a realidade virtual tiveram uma melhora ali na sua performance cognitiva, tanto de uma forma aguda, como mostrado no estudo anterior, como de uma forma crônica também, tá? E a gente também observou essa melhora no componente físico dele. Então, os idosos que faziam o exergames passaram a levantar mais vezes da cadeira em 30 segundos, no teste sentar e levantar de 30 segundos, tá? Comparado com os idosos que só faziam os exercícios. Tá? Eles também faziam mais flexão de cotovelo, né? No teste de flexão de cotovelo de 30 segundos também, tá? Da bateria do Senior Fitness. Então, eles faziam mais repetições, tá? O grupo que fez a intervenção com os exergames, comparado ao grupo que fez só os exercícios, como também eles diminuíram o tempo do levantar e ir, que é um teste do Senior Fitness Test, que é igual o TUG, que você levanta de uma cadeira, caminha, né? No caso aqui, 2,44 m, retorna e senta. Então, eles faziam esse percurso com menor tempo comparado com eles que faziam antes, tá? Que a gente não observou isso lá no grupo que fazia só os exercícios. E aí, pensando nisso, dentro de instituição, né? E aí a gente viu que existem algumas variáveis ali que é importante para a gente entender um pouco melhor essas respostas. E dentro daquelas instituições, dentro daquele grupo, poderiam ter idosos que não tinham seu diagnóstico cognitivo correto, né? Ou ainda feito, muitas vezes por conta de até parte da própria instituição mesmo que seja. Então a gente começou a investigar e hoje a gente está em andamento nesse projeto, tá? De entender como esses exergames podem favorecer para idosos com comprometimento cognitivo leve, né? O CCL, que a gente fala que é um estágio quase que pré ali da demência, digamos, tá? Com aqueles idosos que são demenciados. Tá? Então, hoje a gente tem esse projeto que já está durando aí alguns anos, já estamos na reta final deles, mas a gente ainda está com algumas coletas em andamento. Então, é uma equipe multidisciplinar, com diversos profissionais ali trabalhando junto conosco, com o objetivo de investigar esses efeitos, tanto crônico quanto agudo desse exergame, em diversas capacidades físicas, cognitivas e bioquímicas de idosos com declínio cognitivo ou demência. Tá? Então, a gente está selecionando idosos acima de 60 anos que têm o diagnóstico de CCL. Então, agora a gente está dentro do Centro de Doença de Alzheimer, lá no Estudo de Psiquiatria. Então, a gente consegue ter esse controle melhor do tipo de diagnóstico que está sendo realizado. Tá? E aí, dentro do diagnóstico, a gente está selecionando as pessoas que têm um CDR, que é uma escala clínica de demência, de meio a 12, então, são as pessoas que possuem o CCL, e demência leve e moderada. Tá? A severa está entrando como critério de exclusão, assim como qualquer outro tipo de doença cardíaca grave, né? Histórico de lesões musculoesqueléticas que possam dificultar, né, a prática do exercício. As deficiências, seja auditivas ou visuais, que também possam dificultar a interação com o jogo, tá? Além de outras demências mentais aí como critério de exclusão. Tá? E aí a gente está fazendo uma bateria grande até com esses idosos, que envolve aí uma coleta de sangue para entender as respostas cognitivas, as respostas bioquímicas, desculpa, como BDNF, erisina, mas também estamos fazendo uma bateria de teste cognitivo, como o Pfeffer, para entender as capacidades funcionais, né, pela visão do cuidador, um inventário neuropsiquiátrico para acompanhar, né, os sintomas neuropsiquiátricos, como os rastreios cognitivos e de outras habilidades, como minimento, MOCA, fluência verbal, teste de trilhas, e o teste de floor maze, que é esse que vocês estão vendo aqui no vídeo, que é um teste de navegação espacial. Então, é um labirinto, tá? Que ele tem uma entrada e tem uma saída aqui na ponta. E aí, esses idosos precisam encontrar, né, essa saída em 3 momentos. Um momento apenas olhando, então ele precisa achar a saída ali, ó, como essa senhora achou. Depois ela precisa fazer esse caminho, que ela acabou encontrando apenas no seu visual. E depois de 10 minutos sem ver o tapete, ela precisa retornar e refazer aquele mesmo caminho, ou seja, achar a saída ali. Então a gente também está avaliando aí da navegação espacial essa parte da memória de trabalho também, tá? Além disso, a gente está fazendo diversos testes físicos, né, e motores, como o IMC, dinamometria, a estabilometria, né, parte de força de membros inferiores, membros superiores, flexibilidade, capacidade cardiorrespiratória, tá?
tanto nas condições simples, quanto também nas condições de dupla tarefa. Então, a gente está fazendo esse levantar aí, que foi esse videozinho que vocês acabaram de ver, que ele vai levantar dessa cadeira, vai até o cone, percorre, volta e senta, numa condição simples, que ele só precisa fazer essa tarefa, mas numa outra que durante esse movimento ele precisa ir falando animais para a gente. Então, é uma condição de dupla tarefa. Até que é para que a gente possa calcular depois o custo com que essa segunda tarefa ocasionou para aquela tarefa inicialmente dada. Tá? Então, tanto no levantar I, a gente está fazendo essa condição de dupla tarefa, quanto na parte da estabilometria, que é um testezinho que é só ele ficar em pé aqui dentro dessa plataforma e a gente vai captar todo o deslocamento do centro de expressão deles. Então, eles fazem isso nas condições de olhos abertos e fechados, para a gente captar, né, a estabilometria de uma forma geral, mas também essa estabilometria na condição de dupla tarefa, né, numa condição de que ele aqui em cima ainda precisa fazer alguns cálculos que a gente vai dando para ele, para ver como esse controle postural se fica quando é adicionada ali uma tarefa cognitiva. E aí, depois dessa bateria extensa, eles estão fazendo aí 6 jogos conosco, né, que duram em torno aí de 45 minutos. Né, eles são randomizados, assim como eu falei nos outros estudos e naqueles estudos iniciais, num grupo I, que vai fazer os 6 joguinhos, então um jogo de agachamento, um jogo de pinguim, que ele precisa controlar o equilíbrio para um lado para o outro, um jogo de corrida, tá? Um jogo de step, um jogo de boxe, que ele vai precisar fazer um movimento de boxe, e um jogo de dança. Tá? E um outro grupo que vai fazer apenas esses mesmos movimentos que eles precisam fazer aqui para fazer o jogo, né? Só que sem a realidade virtual, ou seja, o videogame desligado. Tá? E aí a gente está monitorando a frequência cardíaca em cada jogo desse para entender também a que nível de intensidade a gente vai conseguir atingir com eles. Tá? E eles fazem isso durante 2 vezes por semana, durante 8 semanas no total. Tá? Então são jogos, deixa eu ver se rodam todos os vídeos, isso. Então ele precisa fazer um movimento de boxe, né? Precisa fazer um movimento de dança e o movimento da corrida, né? Que é ela vai simulando a corrida e o bonequinho vai correndo junto. Eles repetem isso 2 vezes por semana, a gente encontra eles aí 2 vezes por semana lá no nosso laboratório e durante 8 semanas. Então, eles vão completar aí 16 treinos, tá? E num desses treinos, no primeiro treino, a gente investiga aí os efeitos agudos, que a gente falou que é um dos objetivos que a gente tem. Tá? Como a gente ainda está em coleta, são dados preliminares, obviamente, né? São dados que a gente está demonstrando para o que a gente tem agora, mas serão melhores trabalhados, então é algo para que a gente apenas tenha uma ideia, mas que a gente ainda não pode bater o martelo. Mas a gente está vendo que as intensidades, a gente está conseguindo chegar tanto no boss quanto no free run, uma intensidade de 70% da frequência cardíaca máxima deles, que é uma meta que a gente tem, né? A gente gostaria que quase todos os exercícios, tirando o pinguim, todos eles estivessem numa 70%, mas a gente está conseguindo aí apenas no boxe e na caminhada, tá? Mas o step e a dança estão acima de 60, que já mostra ali uma intensidade mais moderada, que é o que a gente também espera que eles alcancem, né? Porque uma das grandes limitações que a gente vinha encontrando nos estudos com os X Games era de fato conseguir entender qual era a intensidade, porque se a gente está olhando para essa parte física, cognitiva, até bioquímica desses idosos, a gente entende que os exercícios vão trazer sim alguma resposta. Então, será que a resposta que a gente está vendo, ou que a gente deixa de ver em alguns estudos, não é por conta de uma intensidade? Isso foi uma limitação muito grande em diversos estudos, tá? Durante muitos anos, que não acabavam não expondo o nível de intensidade com que se executava aqueles movimentos. Porque como são tarefas abertas, são exercícios abertos, é uma intensidade automodulada, né? Que é diferente do que a gente pegar o idoso, botar dentro de uma esteira e eu vou lá setar a intensidade que eu quero para ele, né? Então, no videogame, acaba sendo uma atividade muito aberta. Então, a gente precisa, de fato, envolver aquele idoso, que ele se envolva realmente naquela atividade para atingir essas intensidades. Então, independentemente do grupo, a gente está conseguindo manter as intensidades bem próximo do que a gente desejava, que é bacana porque a gente vai entender que se ambos vão, de fato, melhorar como a gente espera, mas vamos ver se o grupo UI vai acabar mostrando algumas melhores maiores, tá? Então, com relação à bioquímica, ainda é uma análise muito preliminar, mas a gente está vendo uma relativa queda, mas sem diferença estatística do BDNF, que é do fator neurotrófico derivado do cérebro,
tá? E aí a gente tem algumas teorias em cima, isso pode muito bem ter sido por conta do próprio aprendizado, né, do movimento, apesar de muitas vezes a gente achar que fazer o movimento vai subir esse BDNF, ele vai subir talvez nos movimentos iniciais, e após a aprendizagem, né, de movimentos, de aquisição, né, de conteúdos novos, digamos assim, a tendência é esse BDNF cair, então muitas vezes essa curva pode ter sido por isso, mas ainda há muito a se discutir com relação à bioquímica que a gente está fazendo. E quando a gente olha só para o grupo I, a gente está vendo um aumento também dos testes do Minimetro e do Moca, que são dois testes de rastreio cognitivo, né? Então a gente vê um aumento, uma melhora do desempenho cognitivo deles ao longo aí de 16 sessões de treinamento, tá? Uma diminuição dos sintomas neuropsiquiátricos, então esse inventário é um inventário grande que a gente vai fazer ou com familiar ou com cuidador que esteja mais próximo daquele idoso, tá? De que ele vai ali controlar a quantidade, né, de sintomas neuropsiquiátricos, dele relatos que aquele idoso tem, então a gente está vendo uma queda desses sintomas neuropsiquiátricos, que é comum no paciente demenciado, tá? Um pequeno aumento, né, do número de palavras faladas na fluência verbal, né? Então a gente dá 1 minuto e ele vai falando a maior quantidade de palavras com F, né? Na fluência verbal a gente está vendo aí um pequeno aumento nessa quantitativa de palavras. Naquele teste de Flormeuse, né, na navegação espacial, a gente viu uma queda, né, no tempo de planejamento, então eles planejando de uma forma mais rápida, né, eles tendo um aumento no tempo de execução, e aí isso é interessante, porque às vezes muitos idosos que tinham uma dificuldade, né, e nem conseguiam completar, passaram a complementar, então muitas vezes explica também essa questão do tempo de execução realizado. E aí o que é mais interessante, né? O tempo daquele recall da memória de trabalho, ou seja, depois de 10 minutos, né? Está tendendo a cair também, então eles estão conseguindo trabalhar melhor com aquelas informações prévias, e um custo também dessa tarefa, né? O custo da tarefa do Flormeuse começa a diminuir, né? Então o custo daquela tarefa cognitiva está sendo menor. O que é interessante que também nos componentes motores, a gente está vendo aí uma pequena redução do IMC, mas também todos eles estão começando a fazer atividade física, isso já era de se esperar mesmo, né? A dinamometria a gente não está vendo um aumento, né? Ainda está se mantendo ali real, mas pode ser muitas vezes por conta da própria característica da atividade, né? Então não tem muito exercício que você envolve uma apreensão palmar maior ou uma sobrecarga para se trabalhar força propriamente dito, né? Mas então já não era de se esperar realmente a dinamometria em tão pouco tempo que a gente está tendo de intervenção, tá? Mas a gente está tendo uma melhora aí na performance do Berg, então subindo, chegando mais próximo ali dos pontos de corte que a gente quer, né? Atingindo aí quase 53. A gente está vendo eles levantarem um pouquinho a mais em 30 segundos. Também flexão de cotovelo, né? Um pouco maior, como a gente já tinha observado em outros estudos. Um aumento, tá, da capacidade cardiorrespiratória, que a gente está fazendo através do teste de STEP de 2 minutos. E aí o mais interessante, talvez que a gente vem mais olhando agora para cima, que vem chamando a atenção, é a diminuição do custo da dupla tarefa. Né? Então, no teste de levantar I, ele já tem uma pontuação muito baixa, o que já é ótimo, né? Ou seja, aquele teste de levantar I, que vocês viram no vídeo, ele já faz em menos de 8 segundos. Então, já é de se esperar não ter uma melhora aqui, porque já está abaixo do ponto de corte que a gente quer. Tá? Mas olha o interessante, é que na questão da dupla tarefa, eles tinham em torno de 23% de custo e que começaram a cair para 20% de custo. Então mostra talvez uma administração melhor do sistema nervoso central em se trabalhar com essas duas tarefas. Tá? Mas como eu falei, são dados ainda preliminares, que a gente está em fase final de coleta para estatificar e olhar um pouquinho melhor, mas já traz um apanhado geral para a gente poder estar discutindo até na prática clínica como trabalhar com isso, né? Mas, lembrando, nem tudo são flores, né? Eu só mostrei aqui os benefícios dos outros estudos, do nosso, mas é importante que quando a gente estiver na prática clínica, a gente tenha cuidado do uso dessa tecnologia, tá? Principalmente, não é o objetivo da palestra aqui, né, que é mais em dose, mas principalmente quando a gente pensa em crianças, né? Porque o uso disso é movimento. E um movimento sem ter um tempo adequado, uma postura adequada, um aquecimento adequado, ou seja, um movimento feito sendo mal utilizado, né, ele acaba sendo mais maléfico do que benéfico.
né? Haja vista aí diversas lesões que a gente vê por conta do próprio movimento em si, e aqui não vai ser muito diferente, tá? Então, a gente precisa ter cuidado, tá, com os tipos de lesões, como até mesmo alguns casos de epilepsia que podem acontecer por conta de diversos estímulos visuais, tá? Até mesmo lesões musculoesqueléticas, lesões por repetição, tá? Ou até mesmo lesão por mau uso dessa tecnologia, né? Vai rodar o vídeo? Vamos ver se o vídeo roda aqui para a gente. Enfim, algum videozinho que era só para demonstrar algumas lesões de pessoas que podem jogar esse controle longe, acertar a pessoa do lado, né? Podem cair da plataforma que a gente utiliza ali, que vocês viram, que ela fica em cima da plataforma. Então, o mau uso, até mesmo do profissional ali, pode vir a levar a alguma lesão para o nosso paciente, tá? Então, o que eu deixo aqui para vocês, e aí eu vou até depois enviar para a professora aí o PDF dessas apresentações de um protocolo mínimo de como a gente deve se utilizar esse Exergames, né? Primeiro, como a gente está pensando nessa população idosa, a gente ter uma televisão, um projetor grande, para que a gente possa visualizar o jogo, já que muitos idosos podem ter ali alguma deficiência visual, mesmo que seja corrigida com óculos, né? Porque, como às vezes tem muitos detalhes de jogos, ter uma tela grande é muito melhor do que tentar fazer isso numa telinha de telefone ou uma telinha de tablet, tá? Um espaço necessário, então a gente está falando que vai realizar movimento, então muitos dos atendimentos às vezes acontecem na sala desses idosos, né, nos domiciliares ou até mesmo nas clínicas de fisioterapia. Então, se o espaço ele é adequado, então os movimentos, os jogos que precisam de movimentos muito amplos, precisam ter mais espaços, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E aí isso vai envolver os objetos próximos que estão da área do movimento para não ter acidentes, né? Evitar estar sempre, né? Procure estar sempre do lado do paciente, porque se ele se desequilibrar, se ele cair, se ele tiver qualquer outra situação, você tem algum profissional ali do lado para acudir, né? E aí isso requer com que você preste muita atenção no paciente, não no jogo, porque isso é super comum nos estágios que eu estou lá com os fisioterapeutas, às vezes, porque é tão divertido de ficar jogando que às vezes a gente se desliga, começa a olhar o jogo, começa a brincar com o jogo e esquece que tem um paciente ali do lado e que você não está vendo, que a frequência dele está muito mais do que você queria, que ele está mostrando algumas faces de dores ali que pode estar sendo desagradável, ou até mesmo que ele pode estar se desequilibrando e você não está vendo, né? Os jogos precisam ser previamente selecionados, então assim, você vai usar isso, pega o videogame antes de atender. Você vai atender os idoso amanhã, então hoje você pega o jogo que você pretende, vê se o jogo vai ter aquele movimento, vai ter aquele estímulo cognitivo, né? Se esse idoso tem a capacidade de realizar o jogo, ele vai conseguir entender, não vai entender, né? Lembra que se você for utilizar mais de um jogo ou qualquer jogo que você seja mais associado à tua fisioterapia, respeite a fisiologia, né, e a necessidade do paciente para que você determine as ordens de estímulos que você vai estar dando, tá? E aí os jogos mais utilizados em todos esses estudos que eu mostrei acaba sendo do Nintendo Wii, mas hoje eu sei que ele não é mais produzido no Brasil. Você tem o Wii Switch agora, né? O Wii Switch não, o Nintendo Switch agora, e tem alguns poucos jogos lá de movimento, mas o Nintendo Wii tu consegue adquirir no Mercado Livre hoje muito mais em conta, então ainda assim, mesmo que não é mais fabricado, a gente consegue se utilizar e muito da prática clínica ainda, tá? Pode ser que lá na frente a gente troque para algum outro por conta até de depois ficar mais difícil de acessar peça, jogo, essas coisas, tá? Quando for selecionar um jogo, procure selecionar movimentos grandes, né, com grandes grupamentos musculares, até mesmo por conta das próprias orientações. Realize aquecimento, né, como a gente falou das precauções, tá? E sempre associar com outra técnica. Então, tudo que eu mostrei aqui não é para que a gente tenha uma troca da terapia ou se utilizar a realidade física e vamos ignorar todas as outras. Muito pelo contrário, é para ser um recurso a mais dentro de todo o leque que o fisioterapeuta pode realizar, tá? É ser um a mais para a reabilitação desse idoso. Nem todo mundo vai se beneficiar disso, é óbvio, assim como nem todo mundo se beneficia de todas as técnicas, cabe a você, como profissional, ter dentro do seu leque de recursos o máximo possível, dominar o máximo de recursos possíveis para que você possa ajustar. E aí, aqueles que, porventura, aquele teu
exercício mais tradicional não dê resultado, talvez a game terapia, né, talvez os exergames podem trazer aí um benefício maior, pode ser um olhar diferente aí para essa reabilitação, tá? Então, algumas considerações que eu deixo aí é de que os exergames vão estar tratando e melhorando aí não só a função física, mas a saúde mental desses idosos, tá? Vão ser modulados pelo esforço muscular, a gente precisa disso para eles. Obviamente, são estudos feitos com pouca padronização de intervenção, então isso ainda é algo que a gente precisa desenvolver mais, né? Uma padronização, protocolos de treinamento, mas que já é um caminho que vem acontecendo, então já existiram alguns projetos anteriores que tentaram criar jogos mais específicos para algum tipo de patologia. Hoje existem alguns movimentos, ainda assim que pequenos, a gente ainda vem discutindo muito em relação às tecnologias dentro do processo de formação do profissional, e aí é muito interessante que a gente esteja tendo essa conversa aqui hoje, porque vocês, como profissionais, precisam sair com esse conhecimento de que a tecnologia está aí para nosso favor, para que a gente possa trazer isso para o nosso lado e a gente possa quebrar essa barreira, né, do profissional de saúde com os profissionais de tecnologia e mostrar de que isso pode ser viável, de que daqui a algum tempo a gente vai estar aí com diversos produções mais específicas, então para populações com demência, com Parkinson, com depressão, para que sejam jogos que tenham um estímulo mais específico para essa população, né? É algo que está acontecendo, algumas pessoas já estão se articulando e conversando para isso, mas acho que quanto mais profissionais tiverem com essa característica e esse conhecimento aí de que a tecnologia é algo viável, a gente pode ter essa produção muito maior e todo mundo só tem a ganhar com isso. Tá? Então são aí as criações dos jogos específicos, tá? E aí, como mostrei, o Exergame pode contribuir para motivação, né? Uma ferramenta que precisa ser usada por um profissional com um bom conhecimento técnico e bom senso, não é a resolução de todos os problemas, mas é né, recurso a mais que a gente tem, e muitas vezes por trazer melhores respostas afetivas, tá? E quanto maior a resposta afetiva for, maior provavelmente vai ser a adesão desse idoso na nossa reabilitação, tá? Então, é um lema que a gente traz lá no nosso laboratório e eu acho que a gente tem que levar para a vida, né? Trocar aquele no pain, no gain, que foi durante muitos anos batalhado, para um no play, no game. Se não for divertido, se não for agradável, se o movimento não for agradável, dificilmente a gente vai ter os ganhos que a gente vê com o movimento. Então, acho que para a vida a gente tem que ter o no play, no game. Agora, acho que esse tem que ser o lema que a gente tem que trazer para a população idosa, tá? Então, eu deixo aqui os meus contatos, tem o meu e-mail, tem o site do laboratório, se vocês quiserem saber um pouco mais das pesquisas que a gente vem levantando. Então, tem aí o QR Code também das minhas redes sociais, quem quiser pode seguir a gente, mandar mensagem, pedir artigo, enfim, conversar um pouquinho sobre esse tema. Sempre deixo o canal extremamente aberto para isso. Agradeço novamente ao convite aí por estar falando um pouquinho sobre esse tema tão interessante, tão relevante aqui para estudantes. Então, eu acho que isso é essencial. Parabéns por esse movimento, que são pouquíssimos, e quando a gente vê isso em quase todas as instituições, são poucos que ainda vão estar falando de tecnologia. Então, parabéns por esse movimento e obrigado por esse espaço de estar aqui trocando com vocês, pessoal. Luiz, muito obrigada. Agora a gente vai abrir aqui. Eu queria registrar a presença da professora Ana Raquel, que ela entrou na sala, assim como uma aluna também. Como você sabe, essa é uma disciplina optativa, onde a gente fala em inovação, em recursos fisioterapêuticos. E aí eu deixo aberto tanto para a Ana Raquel conversar, né? Obrigada, Ana, por você ter entrado. Convidei ela hoje, não sabia se ela ia poder entrar, porque ela é nossa professora aqui da área de geriatria. E a gente tem aqui também o público que está te assistindo, né? Que os nossos alunos aqui da disciplina. Então, eu vou abrir esse momento e a gente, só para organizar, eu vou primeiro abrir para a professora, depois eu abro para os alunos, tá, Luiz? Tranquilo. Muito obrigada mesmo. Foi assim, estou com o laboratório de vocês, né? O quanto vocês estão evoluindo aí e ainda usando jogos comerciais assim para mostrar. Imagine os Serious Games, que é essa última etapa que você chamou a atenção, e foi interessante porque eu dei uma aula aqui para os alunos antes já de você entrar, já falei dos Serious Games, então eles, quando você falou, eles já entenderam do que se tratava.
Então, vou deixar aberto aí para a Ana Raquel agora, para a professora. Gretchen, obrigada aí pelo convite. Fico feliz em ter essa oportunidade de ter assistido essa aula brilhante. Parabéns, Luiz Felipe, não somente para você, mas para o seu orientador ou orientadora, não sei, mas para todo o seu grupo. Eu sou uma apaixonada pelos jogos virtuais, desde 2012 que eu desenvolvo aí pesquisa, né, com os jogos virtuais idosos, não idosos com comprometimento cognitivo, mas idosos principalmente com alguma disfunção musculoesquelética ou fragilidade física do idoso, ou mesmo com o intuito de prevenção de quedas, né? E eu fiquei bastante feliz em ouvir você dizendo assim, olha, uma das maiores dificuldades que a gente tem na prescrição clínica dos jogos virtuais é justamente a intensidade. Aí, assim, tipo, eu fico feliz de ouvir isso e que vocês estão preconizando isso e estão fazendo prescrição por frequência cardíaca também, porque, assim, quando eu fazia os congressos, né, levava para apresentar e eu queria discutir com os pesquisadores, eles olhavam para a minha cara e falavam assim, olha, mas a prescrição é por nível de complexidade, porque, assim, você está treinando equilíbrio. Só que quando você está no jogo, você não está treinando só equilíbrio, né? Então, assim, ela não pode ser uma prescrição só baseada em aumento do nível de complexidade do jogo, né? De acordo com a condição clínica daquele paciente, enfim. Então, fico bastante feliz que vocês também estão indo, né, por esse caminho. Você faz pós-doutorado aí? Eu estou no doutorado aqui, e isso foi realmente uma discussão que a gente tinha desde assim, da época quando eu estava na iniciação científica, porque a gente começava a ver os estudos e ia debater, e aí via alguns uma melhora clínica, outros não, melhorava alguns testes clínicos, outros não. E a gente fala, tá, mas se eu botar esse cara para fazer o mesmo exercício, o que vai depender de uma resposta é a intensidade. Por mais que eu tenha um nível de complexidade, isso é muito individual. Às vezes, assim, um jogo que pode ser muito fácil para um idoso, para o outro vai ser extremamente difícil. Quando a gente traz isso para o idoso demenciado, era muito grande. E a gente fala, tá, cara, mas a gente precisa não prescrever. A gente não vai conseguir chegar para ele e falar assim, ó, você tem que manter a 80%. Mas a gente vai ter um alvo. E aí, dentro do alvo, por mais que a tarefa seja aberta, a gente consegue pelo menos entender se aquelas respostas estão sendo influenciadas de fato por uma intensidade ou de fato pela complexidade do estímulo. Porque é uma questão que a gente vem levando para os laboratórios e para os profissionais de tecnologia que vão criar lá na frente Serious Games, do tipo assim, o que eu demando para esse cara? Né? Porque entra naquela questão da dupla tarefa. Se aumentar muito o estímulo cognitivo, a minha motora vai cair. E vice-versa. Se eu der um estímulo extremamente com uma complexidade motora muito grande, o meu estímulo cognitivo vai cair. Então eu preciso administrar uma balança. Mas como é que eu administro uma balança se eu não sei até hoje qual componente está influenciando mais? Então a gente precisa arredondar mais essa metodologia para que a gente tenha essa resposta. Talvez o componente da complexidade, sim, seja o mais importante. Aí vamos olhar para isso agora. Ou não, talvez o componente da intensidade vai ser mais e o estímulo cognitivo vai ser um coadjuvante. Então, ter a clareza desses dados é muito importante. Né? E durante anos a gente não via os estudos fazendo isso, e foi a primeira que a gente falou, cara, a gente tem que ter uma intensidade, por mais que a gente não atinja, mas a gente tem que ter isso registrado, porque pode ser um fator que vai influenciar essas respostas lá na frente. Sim, sim, mas assim, fico muito feliz mesmo que vocês também estão indo aí por esse caminho. Inclusive, assim, o que eu tenho recomendado hoje para os alunos, né? Se você, em que momento que você vai colocar esse jogo pensando numa consulta de fisioterapia, né? Então vai ser para aquecimento, ok? Como que a gente prescreve aquecimento? Não vai ser para aquecimento. Ele já vai chegar aqui que ele aqueceu na bicicleta ou na esteira ou por um outro método. Ele vai chegar aqui quando? Ele vai chegar aqui só para treinamento de equilíbrio, ok? E como que a gente faz a prescrição de exercício de equilíbrio com os jogos virtuais, né? Ou não, eu quero que ele faça fortalecimento muscular em cima de uma plataforma UI, por exemplo. E como que a gente faz essa prescrição? Coloca um colete com carga, coloca um halter, coloca uma caneleira, como que a gente faz essa prescrição, né? Então, eu fico bastante feliz aí, quero dar os parabéns pela sua brilhante palestra,
pelo seu grupo, depois eu vou até pedir o seu contato para a Gorete, porque, assim, se vocês estão nessa perspectiva também, a gente produziu, né, algumas teses, algumas dissertações e alguns artigos que eu posso enviar aí para você, porque, de repente, assim, dá para, né, quando vocês estiverem discutindo alguns resultados, não trabalho com neuro, né, trabalho, a minha área é a parte musculoesquelética mesmo, mas, às vezes, algum parâmetro, né, de repente, aí os nossos estudos aí também sejam interessantes para vocês. Também fico feliz, eu não sei se esse grupo que você está é o grupo da descoberta da irisina ou é outro? A gente está com parceria com eles. Na verdade, aquele estudo do Sérgio que fez com a erisina, eles fizeram com ratos, né? E com camundongos, e aí eles não tinham com humanos. E aí, quando a gente se juntou com eles, então hoje eles é que estão dosando o BDNF e a erisina pra gente. Né? A gente ainda não conseguiu ter a dosagem da irisina. Assim, a hora que eu ouvi você falando irisina, eu fiquei até arrepiada, porque assim, quando eu acompanhei, né, porque foi um boom para o mundo, né? Principalmente, tipo assim, para nós que estudamos músculo, né? E claro, o pessoal da neuro também, justamente por essa interação, né, do efeito do exercício no músculo que causa esse efeito também no sistema nervoso central, né? Então, fico muito feliz e olha, eu peço que quando você defender a tua tese e publicar os artigos, manda aí para a Gorete me enviar, porque eu vou querer muito ler. Porque com certeza, não. Eu ouvi falar de irisina, que eu tento acompanhar, eu falo, mas aí o grupo não vai, né, fazer com humanos e dosar isso aí para a gente saber. Ana, é bom também, por isso que eu quis que você está me ouvindo, né? Estou. Que você participasse, porque eu sabia que você ia ficar feliz com isso, e porque o Luiz Felipe ia fazer uma ponte contigo, até porque, quem sabe, o laboratório dele não chama você para algumas bancas, vocês começam a estreitar isso aí. Na realidade, essa disciplina, eu estou fazendo algumas pontes, algumas conexões com amigos meus que já trabalham com isso, para a gente abrir leque aqui para os nossos alunos, né? E para os nossos professores também fazerem trabalharem junto com outras pessoas que estão pesquisando isso. Maravilha, maravilha. Eu mando os estudos e, se for de interesse, Luiz Felipe, seu e do seu orientador, eu fico à disposição para a gente fazer alguma colaboração aí. Fico muito com feliz. certeza é. Aqui a gente tem no laboratório lá com a Andréa Deslandes, a gente tem realmente essa questão da parceria. Então, assim, esse é um projeto extremamente grande. A gente tem 4 parcerias aqui, além desse do Sérgio, para dosar a irisina. A gente tem a parceria com o Nacional de Cardiologia, olhando toda essa parte, né, de resposta metabólica, cardiológica dos idosos. Então, assim, a gente trabalha com parceria, porque a gente está entendendo que, cara, é tanta coisa que a gente precisa olhar, que se a gente não tiver parceria, a gente não vai conseguir ver nada. Então, a gente tem que ter essas parcerias de trabalho, e até para desenvolver trabalhos também muito cêntricos. A gente já conversou com o Pompeu também, já recentemente, lá em São Paulo, para que a gente possa também ter... minhas, dos meus alunos. Para que a gente possa ter isso num nível nacional. Assim, a gente tem umas particularidades tão grandes dentro das regiões que a ideia é que, de fato, a gente consiga criar um grande grupo que consiga fazer esses projetos acontecerem de forma integrada. E aí talvez a gente vai conseguir ter umas publicações muito boas, porque a gente tem vários projetos, quando a gente for rodando o país e vou ouvindo isso, vários projetos, mas são muito pequenos e muitos locais, então a gente precisa juntar realmente força. Rodar um multicêntrico, né? Fica bem legal. Exatamente. Maravilha, maravilha. Eu vou dar a palavra para os alunos agora, que eu já falei demais. Muito obrigada, Luiz Felipe. Depois eu falo com a Gorete para a gente trocar aí os contatos. Com certeza, fica à vontade, professora. Estou aqui o canal aberto. Quem sabe a gente faz um estudo aqui, um réplica, faz sei lá, um estudo interdisciplinar de 2 faculdades juntas, né? Com certeza. Um multicêntrico, né? Como a gente chama. Então, agora eu vou abrir para os alunos aqui. Você pode olhar, porque eles estão sentadinhos aqui, né? Ficaram até agora. Gente, está aberto para vocês fazerem perguntas. Alguém quer? Não me decepcionem. Eles são tímidos. Ô, gente, dos alunos que estão aí, alguém trabalhou com jogos virtuais com os pacientes da musculoesquelética quando a gente estava atendendo aí no departamento? Para contar a experiência aí para o Luiz Felipe, com os pacientes de prótese de joelho? Ninguém? Ninguém que está aí que trabalhou? Ai, não, vocês podem fazer outra pergunta simples, gente. Não precisa. Qualquer coisa que vocês tenham interesse sobre.
Luiz, você tem clínica, né, Luiz, também? Temos, a gente tem. Esse grupo é muito interessado na questão do empreendedorismo, no mercado de trabalho, né? Fala então, Luiz, um pouco como é que você no Rio consegue, né? Agora você falou de pesquisa, mas trazendo isso para a prática clínica, para o mercado. A gente tem aluno do primeiro período também ali, levanta a mão, pessoal, do primeiro período, que está pagando a disciplina já desde agora, já ouvindo falar nisso. Então, assim, você poderia dizer o quê para os nossos alunos, né, em relação ao mercado? Que eu acho que a tecnologia ela traz um diferencial, né? Eu cheguei até a soltar um pouco durante a palestra, quando a gente olha para muitos profissionais antigos, assim, uma barreira muito grande da tecnologia, seja por preconceito do profissional, isso acontece muito com os profissionais da saúde, não só fisioterapeuta, mas assim, conversando com médicos, com psicólogos, com profissionais de educação física, com todos da área médica. Tem realmente muito preconceito dessa questão da tecnologia quando a gente pensa no antigo. E aí a gente entra em dois fatores. Um foi aquele que eu falei durante a palestra, assim, é impossível, não adianta a gente brigar, porque isso vai estar no dia a dia e vai ter isso. E segundo, quem tem a vantagem de mexer na tecnologia? Os jovens. Todo mundo está sentado aí, com certeza sabe mexer em tecnologia muito mais do que eu, até que sento para estudar tecnologia, mas tem que quebrar a cabeça. Eu até hoje não sei nem montar uma apresentação no Canva, eu uso ainda o PowerPoint. TG, meus alunos de iniciação científica aqui, todo mundo manda apresentação no Canva. Eu falo, gente, eu não sei mexer nisso até agora, mas um dia eu vou aprender. Então, assim, a tecnologia está muito imersa no dia a dia. E isso traz um valor muito bacana agregado para o seu atendimento. Então, assim, você vai atender. Eu brinco com o pessoal que vai fazer estágio comigo, que vai lá na clínica e fala assim, gente, fazer fisioterapia é fácil. Você pega um livro, lê e pronto. Então, assim, qualquer um vai virar fisioterapeuta, mas você quer virar um fisioterapeuta bom? Você tem que, no mínimo, saber da fisioterapia. Mas o que você consegue agregar de valor, né? Então, aquele profissional que tem mais recurso disponível, ele consegue no dia a dia ter um valor agregado muito maior do que aquele que é só mediano, que vai lá e vai fazer o que todo mundo vai fazer. Só que aquele que todo mundo vai fazer, vai pegar aquele idoso que vai sair, que não vai se reabilitar, né? A professora falou aqui dos idosos que estavam no prótese de joelho, que aí vai estar na dor, não vai gostar, bicicleta, aquela coisa ruim, e some, né? E sai. Então, se você tem aquele insight e você tá lá no, seja na tua clínica, ou seja até mesmo no local que você trabalha, você fala assim, cara, pô, tá chato, ele não tá se engajando muito, tu tá sentindo que ele não tá muito bacana, pega ele, tenta fazer, né, uma game terapia, ele já vai olhar diferente, ele já vai sair diferente. As experiências aqui a grande maioria, todos os idosos começam a contar isso para todo mundo, aí leva para casa, vai contar para o neto, aí quer pegar o videogame para jogar com o neto, faz isso, faz aquilo, e você começa a ganhar uma notoriedade maior, porque às vezes você não fez nada de diferente, você acrescentou um exercício que era ali com a professora falou, vou trabalhar força, vou fazer um agachamento com ele com videogame, né? Não, vou fazer a marcha ali com ele, vou treinar a marcha com ele dentro do videogame. Não precisa ser nada muito extraordinário, né? Então, assim, a tecnologia traz muito disso, né? Recentemente aqui no Rio popularizou um aplicativozinho que você transmitia na tela e aí você tinha alguns objetivos de jogos, assim, de pegar para um lado para o outro, que tinha uma movimentação bacana. Às vezes, só de você fazer isso, né, já te expõe aí para fora, te agregando muito mais valor para o seu trabalho, né? E aí o teu paciente começa a te olhar de forma diferente, né? Se você estiver num local, obviamente, o teu chefe vai te olhar de forma diferente, né? Se tiver no teu consultório, isso vai agregando um diferencial no mercado, que é o que basicamente hoje em dia todo mundo precisa ter, né? Isso aqui no Rio de Janeiro é essencial. Se você não tiver o diferencial, eu brinco que tem uma clínica de fisioterapia em cada esquina aqui. Mas o que faz diferencial? Para eu poder cobrar o meu valor, para eu poder ganhar o salário que eu quero, para eu poder ter os pacientes lá, é o diferencial, né? Eu tenho que ter esse diferencial. O Exergame é um deles. Eu posso ter vários outros diferenciais, né? Mas a gente só vai ter isso. Se a gente tiver o basicão, você consegue fazer o básico. E dentro desse básico, quantos recursos você domina, né? E assim, quando eu digo recursos, são recursos que às vezes nem inventaram, gente. São tecnologias que às vezes vão surgir daqui a 5 anos. Quando aquele aluno lá estava no primeiro período, lá atrás, que deu tchau, quando ele estiver se formando, pode ser outra tecnologia totalmente diferente, né? Só que vai ser muito mais fácil para vocês dominarem do que para um quarentão como eu lá dominar alguma tecnologia nova e que, cara, sei lá, vou bater cabeça.
Entendeu? Então, assim, é uma vantagem, assim, a gente vê, é uma vantagem, e é uma vantagem que traz uma relevância e uma prática baseada em evidência quando a gente fala, porque também não é um achismo, né? Não é aquela coisa assim, ah, não, eu peguei, inventei aqui um negócio e estou fazendo porque eu acho que vai dar certo, e eu estou vendo dar certo só nos meus pacientes. Né? Não é, é algo que a gente está encontrando, lógico, tem as suas limitações, por isso que a gente discute muito da ciência, mas é algo que a ciência vem mostrando que tem seu benefício, que tem ali as suas eficácias, que a gente deve trabalhar. Né? Então é interessante tentar, testar, e sabe? E eu fui cair nesse mundo de testar mesmo, gente. Então, quando a professora fala aí do empreendedorismo, da inovação, não é criar algo muito novo necessariamente, não é achar a cura do câncer, como eu brinco, mas às vezes, cara, um ajustezinho que você faça no Exergame, um ajustezinho que você faça na esteira, um negócio diferente que você pode fazer lá e que vai te dar uma visão totalmente maior. Então, é ter esse critério e essa mente aberta mesmo de inovar, de testar coisas novas, pautado, obviamente, no que a gente vem estudando na ciência, no que a gente vem debatendo assim, nos congressos. Então, isso é que a gente precisa ter, e assim, não é ter medo também, né? Porque eu sei que às vezes o estudante fica com medo assim, ah, não, pô, vou pegar o videogame, o professor vai ficar olhando, pô, ele vai trazer videogame para a faculdade, assim. E na época lá que eu estava em C, eu perturbei o meu coordenador de fisioterapia para ele comprar um videogame para a gente desenvolver um projeto lá. Porque tinha que ter, entendeu? Mas com coragem, porque tive que chegar lá e pedir, ó. Mas como? Levei todos os estudos que já tinham sido, estavam no iniciozinho, né, do estudo ainda, peguei alguns, ó. Vamos criar um grupo de pesquisa, vamos pesquisar sobre isso, vamos falar sobre isso, vamos trazer isso para nossa clínica escola. Não vale a pena? Vamos botar, vamos testar, vamos fazer. E aí começa um piloto aqui, um piloto ali, um estudo ali, e aí hoje já cheguei no doutorado, fechando doutorado, vai dar aula, vai assistir isso, vai fazer aquilo por conta, às vezes, de uma simplização, né? Então, acho que isso tem que ficar um pouquinho na cabeça dos alunos, principalmente iniciantes, mas de todo mundo, né? Luiz, eu vou ainda perguntar outra vez, vou dar uma chance para eles, que eu sei que eles estão com vontade de perguntar alguma coisa, mas estão com vergonha. Não sei se querem perguntar nada, não. Ei? Bom, já dei a chance. Mas, assim, muito obrigada pela sua disponibilidade, né? São quase 2 horas de conferência, né? E esse bate-papo. E, assim, eu agradeço muito. Queria só, como eles não perguntaram, eu vou fazer ainda outra pergunta. Você pode dizer para eles quantos anos você começou a colocar, assim, tipo, formado ou já na faculdade, jogos de realidade, usar a inovação em suas condutas, nos seus pacientes e no mercado de trabalho? Você pode dizer para eles? Olha, eu comecei na meu quinto período, se eu não me engano. Quando eu estava no quinto período foi quando a gente foi para um congresso, eu e umas colegas, e aí a gente viu uma pessoa, um doidinho lá falando de videogame, muito incipiente ainda. E aí a gente, caraca, que legal, que diferente. Voltamos e aí começamos a estudar e começamos a perturbar o coordenador, aquela história que eu falei. Vamos começar a perturbar o coordenador, vamos montar um grupo de estudo, vamos estudar sobre isso, pô, legal, trazer videogame para fisioterapia, pô, que diferente, que bacana. E aí começamos a estudar, grupo de estudo, pô, agora vamos começar a comprar um videogame para botar no estágio, porque vamos começar o estágio já daqui a pouco, quando tiver no estágio a gente começa a fazer. Aí compramos um videogame a faculdade comprou videogame, né? A gente conseguiu convencer para criar um grupo de estudo, para ter o orçamento para comprar o videogame, botamos na clínica escola e aí começamos. Vamos fazer piloto, vamos fazer curso. E aí eu comecei a botar curso aqui e é dali já comecei a estudar. Era o videogame, depois como é que o tablet pode ser associado lá na clínica escola também, como é que alguns aplicativos podem ser colocados na clínica escola. Então, já desde o sétimo período, quando eu comecei o estágio, a gente já tinha um videogame lá, a gente já tinha feito alguns cursos dentro da faculdade para capacitar os outros alunos também que queriam. Pô, a gente começou a mostrar para os alunos, assim, teve aluno que era do décimo período, estava ali no quinto, sexto período ainda, mas vamos sentar, vamos discutir, vamos ver como é que a gente pode aplicar isso, né? E aí a gente começou a integrar muita gente dentro da instituição que queriam e que começaram a ver que é bacana ali de trazer coisas novas, né, para a prática clínica, e aí a gente começou. Então, quando eu saí da faculdade, eu já tinha, basicamente, eu falei assim, meu primeiro paciente vai ter um videogame, obviamente,
E E a gente desde está então, falando de anos, Felipe, que ano foi isso? eu me formei em 2014, então provavelmente 2013, 2012 era quando a gente estava começando a botar o videogame na faculdade. E a sua clínica, você tem uma clínica, né? Temos. E que ano você começou a sua clínica ou já começou ela com jogos, né? Já comecei ela com jogos. Eu me formei em 2014, 2015 eu já abri ela. Então, em 2015 eu já tinha ela e foi como eu falei, assim que eu saí da faculdade eu já comprei meu videogame e falei, vou começar a introduzir nas reabilitações. Os primeiros pacientes em domicílio eu mesmo levava, aquela coisa de fisioterapeuta do domiciliar, levar a mala consigo, né? Então, eu levava a mala, um monte de coisa, inclusive o videogame. E quando abri a clínica, já coloquei ela lá para a gente começar a utilizar, começar a fazer. Utilizo em todos? Não, que eu falei, obviamente nem todo mundo vai estar se beneficiando disso, né? E nem todo mundo vai gostar disso. Então, tem idosos que a gente começa a testar realmente, alguns idosos que a gente consegue entender um perfil que vai ter uma cabeça mais aberta para uma coisa diferente, para uma coisa legal. Vão ter idosos que são mais fechados, que gostam mais do tradicional. E se o cara gosta ali do tradicional, a gente vai ficar onde ele gosta, onde ele sente prazer. Então, é realmente rodar em diversos recursos para encontrar o que ele vai se encaixar melhor dentro daquele objetivo que eu quero ganhar com ele, né? Dentro da nossa proposta com ele. Então, desde 2015 a gente tem isso lá na minha clínica. Felipe, acho que foi 2016, 2017 que a gente se encontrou em. Foi 2016, a gente se encontrou lá em Nordeste, 2016. 2016 a gente se encontrou no Nordeste, depois a gente foi palestrar, eu e você, naquele que nosso amigo o Nelson Serrão fez, não é isso? Isso, em 2017. Onde tinha todos. E de lá para cá, a gente vem se falando, vem trocando, mas eu queria que você falasse isso para os meus alunos. Você notou que a fisioterapia abriu mais a cabeça para a inovação, dentro, né, você está da Federal do Rio de Janeiro, está dentro da clínica, ou você acha que ainda continua o medo? Porque a gente fala, eu converso muito com meus alunos sobre isso. Você acha que ainda continua a cabeça dos profissionais? Queria que você dissesse isso para eles. Na grande maioria continua, assim. Isso é por isso que eu falei no final da palestra, assim, é essencial ter uma disciplina e ter essa discussão aqui. A gente estava tendo essa discussão, por exemplo, no doutorado agora, dentro do laboratório de realidade virtual, que hoje a gente tem lá no Instituto de Psiquiatria, e a gente roda as faculdades federais, estaduais, daqui, pelo menos do Rio de Janeiro, do estado do Rio, mais próximo daqui da gente, e quase nenhuma tem uma disciplina mostrando como a tecnologia ela pode ser aliada. Quase nenhuma, né? E o quanto isso faz falta, porque quando a gente vai para o mercado, é uma série de profissionais que têm um medo do novo, porque vai fazer a mesma coisa que a gente fazia em 1980. Só que, gente, em 1980 a gente tinha um tipo de característica, hoje é totalmente diferente, hoje as pessoas têm um estilo de vida diferente. Então, nem sempre vai dar para ficar replicando a mesma coisa que se fazia em 1980. Precisa ter algo novo. Mas é muito difícil, porque a gente não tem isso em nenhuma faculdade. E aí, assim, não é só faculdade pública, até as privadas também não têm esse tipo de discussão, né? E aí dificulta muito do profissional da saúde chegar na tecnologia para desenvolver os serious games. Por quê? Porque o profissional não usa. Entendeu? Porque aí o que a gente vai discutir dentro das tecnologias, assim, tá, a gente vai desenvolver isso vai ter um custo, né? E qual é o depois? Porque a gente está falando de mercado. É óbvio que qualquer empresa vai querer ganhar dinheiro. Então, por mais que a gente feche parcerias, mesmo que seja para estudos dentro da universidade, é com o fim de que se crie um produto lá no final que seja rentável. Mas só vai ser rentável se os profissionais comprarem essa ideia. Então, o passo que a gente está e o que a gente vem discutindo muito lá é um passo de quebrar tabu mesmo, e só vai quebrar tabu com essa nova geração que está vindo. Assim, é dentro da graduação a gente olhar para a tecnologia, para os tipos de tecnologia que a gente tem disponível e saber trazer isso para a nossa prática clínica, quebrar essa barreira. E aí, dentro dessa prática clínica, óbvio, a gente vai encontrar as dificuldades. E aí, dessas dificuldades é que vão surgir as soluções. Mas só vai acontecer se de fato isso for um público muito maior, né? Então, hoje, quando a gente vai nos congressos, são sempre as mesmas pessoas que estão falando disso,
né? São poucos profissionais novos que vão estudar tecnologia, que vão estudar as realidades virtuais, etc. Então, sempre as mesmas carinhas. Então, você vai encontrando, você vai lendo os artigos sempre das mesmas pessoas que estão lá. Né? Então, acho que no momento que a gente, dentro da universidade, dentro da graduação, a gente começar a discutir como a tecnologia ela pode ser aliada ao profissional da saúde, e aí é para todos os cursos, mas no caso aqui para fisioterapia, mas serve para todos os cursos de saúde, a gente precisa começar a discutir isso em sala de aula dentro da graduação, para que isso cada vez mais seja incutido dentro da sociedade, e aí lá na frente a gente vai ter uma série de profissionais que saibam utilizar a tecnologia, que tenham esse conhecimento, esse critério de pegar aquilo que é novo para o que a gente precisa fazer, né, de trazer benefício, e aí a gente consegue ter mais mercado fluindo, até mercado assim, para o fisioterapeuta criar o jogo, vai lá, se juntar com uma empresa de game grande, vai ganhar dinheiro. E é ele que vai estar lá, porque é ele que vai falar pro programador de falar assim, ó, preciso que faça um agachamento com essa intensidade, com essa angulação, ao mesmo tempo eu preciso que coloque umas contas aqui e ele faça os movimentos. É o fisioterapeuta que vai falar, porque o programador só sabe mexer no computador. Agora, o que vai ter que ter de demanda é o fisioterapeuta que vai ter que falar. Né? Nós estamos fazendo aqui protótipos, né? Ensinei os meninos as metodologias ágeis, né? A matriz SWOT, o Canva Business, com eles, o pitch científico. Então, cada grupo de 4 alunos aqui, no final da disciplina, eles estão trabalhando com temas, eles vão apresentar a proposta do que eles pensaram, criaram. São coisas, às vezes, que já existem, outras são coisas que eles viram uma inovação incremental, né, para fazer. Então, assim, hoje nossa disciplina é optativa, mas quem sabe no futuro, conversando também com o NDE, eu agora estou na coordenação do curso aqui, né, estou falando sempre com o CAPS, que é o nosso centro. Então, quem sabe a gente não tem essa disciplina logo no primeiro período, uma parte dela e depois outra, para que esse mindset, né, de inovação, que eu falo que eu quero que eles saiam da disciplina com isso, fique, né, não só na Federal do Paraná, mas incutido nele, na vida deles, né? Não é só na vida acadêmica, né? No mercado também. Não, é essencial, é o que eu falei. O empreendedorismo não precisa ser nada muito novo. Às vezes, aquela soluçãozinha que tu fazendo uma análise SWOT, que tu identificou a fraqueza ali, tu resolve o problema. Isso já facilita a vida de milhares, e é ali que está o empreendedorismo. É lógico que daqui a pouco, numa dessa, assim, numa disciplina dessa que é interessante, que é o que sai o insight, talvez, quando vocês estiverem se formando, para criar um produto novo, para criar um aplicativo novo, um software novo, que seja, alguma coisa que facilite a vida do profissional ou da vida do paciente. Né? Nesses insights, nessas discussões, só que esses insights só surgem se a gente discutir. Então, esse movimento assim, é essencial e é extremamente importante. Então, com certeza, vocês aí já falando para os alunos, assim, vocês têm realmente um diferencial na mão quando comparado a outros profissionais a nível nacional, que é ter esse conhecimento do empreendedorismo, da inovação, da tecnologia e trazendo isso para a vida, né? Para a vida profissional também. Isso é essencial. Então, assim, isso é um diferencial e aproveitem, porque não é todo mundo, e a gente está falando a nível nacional, não é todo mundo que tem isso, não é todo mundo que discute disso. Então, quando se forma, não é todo mundo que tem esse conhecimento. Né? Os que tiveram, muitas vezes, eu tive que estudar administração fora, tive que estudar negócio fora, porque na faculdade eu não aprendi. Né? Então, só vai aprender fora. E se vocês estão aprendendo na graduação, aproveitem, porque realmente é essencial no nosso dia a dia. Felipe, obrigada. Ana Raquel, quer falar alguma coisa? A Frank, tá? Se não, eu vou fechar agora e agradecer e vou mandar a sua declaração, tá? Assinada Tranquilo. pela universidade. Gratidão. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado pela presença de vocês, pela paciência. Como eu falei, se eu não quis perguntar agora, pode mandar mensagem depois lá para mim. O canal sempre fica aberto. Esse canal sempre fica aberto. Acho que essa troca é muito gostosa. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de ter esse espaço. Parabéns por esse espaço novamente. E obrigado a todo mundo. Professora Ana também, que fez as contribuições aqui ótimas. Gorete, obrigado também sempre pela parceria e pelo convite. O debate? Pode, tranquilamente, sem problemas. Fica aberto aí para isso. Tá bom? Obrigado, pessoal. Beijo, tchau. Show. Até outro dia, até outra oportunidade.
Beijo. Até, tchau, tchau. Tchau.